grande evolução. Temos já atletas nas seleções e uma contratação para um clube de topo, nível nacional e nível feminino. Por isso, falta o basquete, falta a arbitragem agora chegar lá acima. Aí está, e é esta a hipótese da arbitragem. Termos um bocadinho de arbitragem. Bom, maltinha que está aí a ver, isto já foi gravado. Está a ser gravado agora, não é por nós, mas já foi gravado, aparecerá quando aparecer no YouTube, ainda não sei quando tiver tempo. Quando Quando tiver tiver tempo. editado. Já estávamos a gravar, o Bruno é bom conversador e entrou logo aqui na conversa. E o Bruno é meu convidado também para trazer um bocado uma vertente diferente do basquetebol que nem sempre é tão bem vista, não é? Mas a verdade é que estão presentes sempre, são pessoas que têm uma visão do basquetebol bastante diferente de quem está a jogar, quem está a treinar, de quem está na bancada, dos pais, dos diretores. E o Bruno foi árbitro durante muitos anos. Eu fui das pessoas que sofri claramente com a arbitragem do Bruno. Fui muito, Quem não, muito quem não, quem não roubada, sofreu, quem muito não sofreu, quem roubadinho. não sofreu. Mas o Bruno, para além de ser árbitro, depois também passou pelo CAD, né? O Comitê de Arbitragem. Sim, fui, Tu fui, foste. fui presidente do Conselho de Arbitragem, cheguei a ser presidente, fui também vogal muitos anos, mas mesmo antes de ser árbitro, acho que a grande vantagem que eu tive foi mesmo ter passado quase por todas as funções no basquetebol, não só como árbitro, que foi a minha paixão e continua a ser a minha paixão, apesar de estar afastado já há alguns anos. Mas fui jogador, fui treinador e pronto, estive como dirigente no Conselho de Arbitragem e essa vantagem de conseguir saber quais é que são as emoções que cada um sente em cada vertente. Se bem que depois na arbitragem, obviamente, temos que tentar controlar essas emoções. Se bem que os árbitros também têm emoções. E mais emoção que podíamos ter era um jogo renhido com 4 prolongamentos, pavilhão ao rubro, mesmo com aqueles impropérios que estávamos habituados a ouvir e que levavam, por exemplo, a minha mãe nunca fosse ver um jogo meu. Se bem que eu Eu, acho que foi uma vez e não gostou. eu fui Mas ao pronto. contrário, eu tive que proibir o meu pai de ir ver os meus jogos. Porque. Eu ouvia muito na bancada e tinha aquele clique que rasga e que tu reconheces Sim, sempre a voz de um familiar. sa- E isso provocava em mim um sabes que nervosismo extra não como era só, não, jogador. não era só em ti, ainda estamos a falar num basquete distrital, mas eu que estive lá a pitar fora e vi situações de primeira divisão em que os pais chegaram a ser postos fora pelos dirigentes dos clubes porque estavam a causar nervosismo aos próprios atletas e os miúdos, alguns já homens, com 20, 21 e 22 anos. E recordo-me um caso, não estive presente fisicamente, mas uma história que me contaram penso que foi do Nuno Marçal, que o pai foi posto fora do pavilhão porque ele não conseguia jogar. O pai só lhe mandava, só chamava nome, chamou-lhe de tudo. E tiveram que o pôr fora do pavilhão a partir daí o rapazinho, que nós sabemos que é um dos ícones do basquetebol nacional. Não sei se acho que já não está no ativo. Se está no Ainda ativo, está, ainda está no ativo. Penso ainda que anda lá no está. Maia, basquete ou assim. Não sei se no Maia, Maia não que está na primeira, na liga, mas andará lá na Pro Liga provavelmente. Eu acho que ele está no ativo, mas não está numa equipa. Se eu, Ou seja, não tá. Pelo menos eu tenho estado. Eu sou amigo do Nuno. Sou amigo do Nuno no Facebook. E do que tenho visto, ele treina regularmente. sim, ele não se desligou do basquete. Não está Aliás, em competição, acho penso eu. que destes grandes, quem esteve ligado muitos anos, aqui ainda está no Maia Basket, nesta imagem que estás a mostrar, ainda está no Maia. O Maia Basket este ano está muito bem orientado. Este fim de semana teve um jogo, tenho acompanhado os jogos da Liga Placar.
Boa. E eu tenho continuado, este ano maio está bem orientado pelo Alberto Val, um senhor treinador, e o Nuno Marçal não está já. Mas sobre essa história, não vivi, mas alguns casos em que vi situações em que os pais foram convidados à força a sair do pavilhão porque só estavam a destabilizar. E o João há pouco falava nesta situação e terminou com esse reto, que de facto é mesmo esse, é levar o desportivismo também para as bancadas, porque, e eu fazendo uma analogia ao futebol, os miúdos estão lá para se divertir, não estão lá para todos serem Cristianos Ronaldo. E de facto, virando para o basquetebol, então não vamos ter sempre Carlos Lisboas, nem Nuno Marçal, nem vamos ter Steven Rochas, nem Mike Plodens, que já não está entre nós. Mas que de facto há essa vertente que temos que lutar e também parte um pouco dos árbitros, porque nós árbitros, e eu falo em nós porque continuo a ser um árbitro, independentemente de estar já afastado há alguns anos, mas continuamos a ser também uma peça fundamental no jogo. Somos aqueles que devemos passar assim desapercebidos. Às vezes não acontece, é um facto. Cometemos erros, como qualquer um, às vezes mais, outras vezes menos. Mas aquilo que deve haver é uma atitude proativa de todos os agentes, começando de dentro, porque eu penso que os dirigentes têm que ter uma visão mais virada para o jogo, dirigentes e treinadores, virada para o próprio jogo, para os jogadores, para as jogadoras, que esses assim são os verdadeiros atores principais do jogo. Os árbitros são só para fazer cumprir as regras. Eu, na minha perspectiva, penso que todos eles tentam fazer da melhor forma, que sabem ou que lhes ensinaram, às vezes também vai um pouco daí, como lhes ensinaram, mas há essa vertente e por vezes, e a desmotivação de muitos miúdos, e eu acompanhei durante muitos anos aqui, tínhamos bons valores, não se conseguiram manter por variedíssimas razões. Uma delas, eu sentia muitas vezes isso, os miúdos não estavam ou não tinham capacidade para aturar algumas bocas vindas da bancada e vindas de dentro do campo também, mas a vertente da desmotivação vinha dessa vertente do comportamento de treinadores, de dirigentes, mesmo aqueles dirigentes que supostamente eram os seguranças do jogo. E realmente há essas atitudes. Eu, felizmente nunca tive problemas e dou-me bem com todas as pessoas ligadas ao basquetebol. Como eu sempre disse, os nossos problemas eram dentro das 4 linhas, naqueles metrozinhos de campo. Quando o jogo acabava, as coisas terminavam e porta cá foi, e conversávamos e cá fora falávamos abertamente sobre o jogo sem qualquer tipo de problema. E lá está, dentro de campo tínhamos a percepção daquela jogada, atuávamos naquela forma, correto ou não, às vezes era essa situação. Não era fácil ir para casa, tentava ir para casa sempre confortável com aquilo que tinha feito e com a equipa que tinha feito, normalmente era eu o líder das equipas de arbitragem e tentávamos sempre fazer o melhor possível, mas pronto, também como éramos poucos, acabava por haver, e aí a desmotivação vinha no cansaço, no enfastiamento de que todas as semanas, às vezes dias consecutivos, e começávamos a apitar por muitas vezes à sexta-feira à noite e acabávamos a apitar ao domingo às 8 da noite. Mas isso é tal situação, é sempre um bocado difícil, principalmente aqui no interior, Sim. que a malta, há muito poucos árbitros no interior. Felizmente a estrutura está um bocadinho melhor. Ainda bem que pelo assim menos é. a meu ver está um bocadinho melhor, embora Aproveito e era bom que lançasse esta informação também. Vai decorrer agora um curso de árbitros no próximo fim de semana, de 16, 17 e 18 acho que é 16, 17 e 18, não, minto. vamos ver, não, deve haver informação. 17, 18 e 19 é 17, 18 e 19, sexta, No sábado e Instagram, onde é que eu vi isso? Vi no Instagram da associação, sim, acho eu. 17, 18 e 19, assim é que é, sexta, sábado e domingo,
Acho que as inscrições ainda estão abertas. E eu lanço o reto por duas formas. Aos jogadores, porque, ora, aí estava a mandar Parece logo, a brigas. aparece. Isso é que era espetacular. Uma boa amiga minha, claro, lá, olha, será Lá uma das está. convidadas Era também. uma motivação para os árbitros, quem sabe? Não sejas assim, a Nádia é uma ficha e está ligada ao basquetebol. Ainda bem. Lá chegarei. Muito bem. Ao CTM de Vila Pouca Vila da Pouca da Guiar. Guiar. Que também, curiosamente, também lá fui. Como, lá está, temos sido árbitros nacionais. E não só eu, mas como árbitro eu e o de Paulo Trindade. Depois com oficiais de mesa tivemos mais três na minha face que consegui levar. Foi a Catarina Pombo, a Elizabeth Carvalho e a Isabel Mingote, que de facto foram três excelentes oficiais de mesa e que eu tive Ora, o está aquilo que prazer. estávamos a falar do curso Exatamente, de arbitragem, de arbitragem. na Associação de Castelo Branco, né? Exatamente. Ah, 17, então, 18 e 19, as inscrições já estão abertas através do site da arbitragem arbitragem.abcb.gmail.com. exatamente, eu depois deixo aí no linkzinho na descrição para a malta ir lá verificar e também o Instagram da associação, já agora também, porque não divulgar o Instagram de pessoas que estão ligadas ao Exato. basquetebol. Só por curiosidade, e eu comecei na arbitragem de uma forma muito simples. Um jogo no Unidos do Torcendo, onde eu estava aí a ver, só havia um árbitro e não havia oficiais de mesa. E na altura, se não me falha a memória, foi o Oscar Ascensão, que também era jogador do Unidos. Como sabem, também fui jogador do Unidos do Torcendo. Ele era jogador, não havia ninguém para a mesa, e convidou-me para ir para a mesa. E eu, olha, fui fazer o jeitinho. Fiz um joguito, depois fui fazer outro, fazer mais outro, depois uma carreira não muito longa também. Tive que optar depois. Também algum desencanto da minha parte. Houve um desencanto com a modalidade, com algumas coisas que se passaram, não só aqui na Associação, mas também a nível do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Basquetebol. Na altura, águas passadas, não vale a pena estar a falar. Que leva a muita dificuldade que nós temos a conseguir lá chegar. E na altura, uma das coisas que sempre nos disseram é que tínhamos de trabalhar muito mais do que os outros. Porque, para já, falta de competição. Era um facto. Era um mundo diferente que nós não tínhamos ainda alguma noção. O Francisco Santos, ao vir para o Conselho de Arbitragem da Associação, ajudou muito nesse sentido. E devo a ele também ter sido árbitro nacional. Acho que quando ele chegou, independentemente de dizer o que se dissesse, e os feitios, todos nós temos os nossos feitios. Não há ninguém que não tenha um feitio especial. Todos nós temos o nosso feitio. Mas ele foi uma pessoa importante e hoje em dia também ele está no Conselho de Arbitragem. Fez-me um convite para regressar novamente ao Conselho de Arbitragem. Eu tive que recusar. Fui para recentemente e não tenho tempo. Neste momento estou mais para as lides profissionais e lides familiares a full time. Não quer dizer que daqui a uns anos não vá regressar. E porque o bichinho está cá dentro. Claro. E diz-me uma coisa, começando assim, por acaso, não é? Foi completamente por acaso. Como é que é a passagem de jogador para mesa para árbitro? É tudo perspectivas diferentes, tudo trabalhos diferentes. Depois, uma arbitragem local, uma arbitragem nacional, são um nível de exigência completamente diferente. Sim, completamente diferente. Tu passas de árbitro. Tu és árbitro quando um árbitro apita alguma coisa. Há aquele sentimento de justiça ou injustiça, como é óbvio. Há jogadores que eu próprio não me dava muito bem com os árbitros. Acabei por sofrer de ser injetado com o mesmo veneno, digamos assim, não é? Mas havia essa separação, havia uma parede muito grande. Se bem que os árbitros eram pessoas espetaculares. O António Coimbra, o Pedro Prata, na altura, o Paulo Pereira, o Álvaro Coimbra, que ainda estive com ele também, o Carlos Couto, já pouco se devem lembrar,
também foi dirigente da Associação da Exatamente. Desportiva do Fundão, e com quem eu tive grandes Havia uma turras. rivalidade muito grande na altura entre a Covilhã e o Fundão. E o Torresende e o E o Fundão. Torresende e o Tenho um Fundão, episódio e- como jogador que, enfim, houve isonidos de tiros de pressão de ar. Pois. E o pessoal a sair de lá escoltado, com a pela Chapéus GNR, e pedras. chapéus a voar. Eu lembro-me. Aliás, aquele terreno, acho que aquele espaço à frente do pavilhão o antigo pavilhão da Exatamente. todos nós por lá passamos, que era super fresquinho, super aconchegante. Era as condições que tínhamos Sim. na altura. Também não havia muito pavilhão. Mas nós queríamos era divertir-nos. Eu penso que havia muita essa diversão. Claro, havia essa rivalidade, havia guerras campais e fora de campo, jogos sextas-feiras à noite completamente do além. Mas pronto, acho que passámos por elas, também cria-nos defesas, dá-nos anticorpos relativamente a isso. E nessa perspectiva, para a arbitragem foi uma boa aprendizagem. Voltando à tua questão, saindo de jogador para árbitro ou para a arbitragem, é uma visão completamente diferente. Não pode ser emoções Clubísticas, não é? Não podes ter emoções. visíveis. Pois. Pode ser emoções visíveis. Terá sempre emoções. A forma como tu reages e essa evolução existe. E essa evolução existe ao longo dos anos. Vais tendo essa evolução. O partido de jogador em que tens uma perspectiva em que achas que do lado de lá está um inimigo. E não é assim que se deve verificar. Eu senti isso. Eu senti isso, que era uma atitude péssima da minha parte. Tinham-me falado de treinadores e colegas, mas que já eram árbitros. O Luís Rodrigues, por exemplo, era um deles, que para mim foi se calhar, o melhor árbitro que passou aqui na nossa associação. Felizmente, Infeliz- eu felizmente tive o prazer de ser arbitrado por ambos. Exato. E- E tivemos grandes aventuras os dois, com grandes jogos. Bom, acho que em termos positivos dávamos muitíssimo bem. Já como jogadores também tínhamos essa relação muito, muito próxima e dávamos muito bem. Como árbitros também acho que sempre fizemos uma boa dupla, como outras fizemos. Mas ali como havia uma amizade, havia uma cumplicidade maior, nem precisávamos muitas vezes de fazer isso qualquer sinal. Bastava um olhar e ou eu ou ele sabíamos por onde é que tínhamos que olhar, qual é que era a zona de jogo que tínhamos que acompanhar mais afincadamente. E como digo, eles tinham dito que tinha que reduzir muito mais o meu ímpeto como jogador. Sim, era um pouco, não diria que era indisciplinado, mas resmungava muito com os árbitros. E isso vai evoluindo. E tu, quando tu passas para o lado de lá, tu percebes realmente aquilo que quem está a apitar, que é um trabalho muito difícil. Muito difícil. E eu acho que, continuo a dizer que é muito difícil apitarmos camadas jovens, especialmente até aos sub-16 neste momento, na altura cadetes, mas até aos sub-16 acho que é muito difícil, porque existe não diria um facilitismo, mas em virtude do nível que tu te deparavas, na altura nós nos deparávamos na arbitragem, quando tínhamos alguns jogos, eram jogos em que havia disparidades enormes de capacidade dos jogadores e das jogadoras. E a forma como tu facilitavas, e não devia de ser assim. Acho que devíamos ser mais imperativos na parte da aplicação das regras e tentarmos ser educativos de alguma maneira, explicarmos, se bem que muitas vezes não éramos vistos de forma correta, porque ou parávamos muito o jogo, ou porque não estávamos a ultrapassar o trabalho do treinador. Ouvimos isso, eu ouvi isso muitas vezes. Mas é essa percepção que muitas vezes quem está do lado de lá que não sabe. E é o reto que ele lançava sempre aos miúdos. Epá, tirem o curso de árbitros. Vão fazer o curso, pelo menos. Não digo que depois consigam seguir. Houve muitos miúdos e miúdas que tiraram o curso e não seguiram. Não era para eles. Claro. Epá, é preciso ter estômago, é preciso ter essa atitude positiva relativamente a isso. É de alguma maneira entrar para o jogo e só conseguir ouvir aquilo que se passa dentro das quatro linhas. E debaixo daquelas tabelas e ouvir, e às vezes até temos que esquecer aquilo que se ouve dos bancos. De facto, às vezes dos bancos, que só prejudica o jogo, só prejudica os miúdos.
Mas esse lado negro eu fui. Que eu pensava que era um lado negro, e não é, é um lado bastante positivo, é um lado da arbitragem. Consegues perceber muito bem o que é que o jogador sente também. E ter sido árbitro, ter sido jogador, ter sido treinador e seres árbitro, teres essa percepção das três áreas. São três áreas diferentes, são É três engraçado. aspectos diferentes, que cada um deles tem as suas especificidades. Todos eles têm que tomar decisões. Em todos eles têm que tomar decisões. Em todos eles há o princípio do erro, que existe sempre. Um treinador pode fazer uma má substituição. Um jogador falha 20 lances livres e a equipa perde por um ponto. Mas o árbitro pode falhar 4, 5 faltas e se calhar fica danado. E eu ficava danado. Porque apitava uns passos errados. Ou porque apitava uma falta que não era. Ou que, em vez de ter uma falta atacante, eu apitava a falta ao defensor. Aliás, ali meio metro de diferença no teu posicionamento era o suficiente para não perceberes bem o posicionamento de um ou outro jogador. Neste caso do defensor, estou a falar na questão de falta atacante ou falta defensiva, perceberes a posição do defensor e a atitude do defensor perante o ataque. E isso danava, e às vezes apercebíamos do erro e pá, já estava feito e já não conseguimos voltar atrás. E não é fácil ouvir Carramos, não é fácil ouvir Carramos, mas de facto Mas temos que olha, pedir desculpas e eu posso dizer, eu em termos de arbitragem experienciei arbitrar mini basquet muito por falta de gente e porque pronto, era o treinador que estava no pavilhão e para desenrascar acabei por apitar mini basquet, cheguei a apitar sub-14. Muitas das vezes até sem ter essa noção de para onde olhar, o que procurar, estar atento a este pormenor ou àquele, mas em mesa também fiz, embora mesa eu gosto mais de fazer mesa mais do que é arbitragem. mais tranquila. É mais um registro e controle Se bem que é uma função muito importante na mesa, que é o controle dos bancos. Sim. O controle dos bancos, porque normalmente são sempre os primeiros a ouvirem qualquer coisa. E havia treinadores que eram muito subtis na forma de pressionar. Havia treinadores que não eram eles que pressionavam diretamente, mandavam alguém. E um árbitro, sendo chefe de equipa, como é óbvio, se bem que a equipa éramos todos, os 3, ou 4, ou 2, ou 5, ou 6, o que fosse. O principal foco eram os jogadores. Eles é que são os verdadeiros artistas. Os verdadeiros artistas, os atores principais, os protagonistas do jogo. Aqueles 10 em campo, mais os outros 10 ou 12 que estivessem fora, ou 13 estivessem fora, ou 14 estivessem fora de campo. E esse é que era o importante, mas muitas vezes. Mas é um jogo. O jogo envolve muitas coisas, o pressionar. Eu tive uma situação do Fundão muito engraçada num jogo em que o jogo sénior, segunda divisão, de CNB2, o Fundão se ponhou com o Maranhense, já não me recordo bem, mas acho que foi assim. E há um lançamento em cima dos 24. Foi, não foi? Foi, não foi? Na altura só com uma buzina, não é? Não Uma havia buzina, luzes, uma não buzina. havia... Não havia, Né? não, já foi no pavilhão municipal, Já já foi. Havia o cronómetro 24, mas a bola já tinha saído da mão, não tinha saído da mão, e pronto, os bancos Não há vídeo-árbitro. não havia câmaras, se bem que na altura já havia essa abertura, se porventura identificássemos alguém no pavilhão que tivesse uma câmara de filmar, se nós decidíssemos, obviamente, se as equipas também estivessem de acordo, tentarmos perceber se através das imagens percebermos se era ou não era uma falta, um lançamento em cima do toque final de jogo, 24, poderíamos recorrer a essas imagens. Eu por acaso nunca assisti, não sei se já houve algum exemplo aqui na região que tenha sido feito. Na altura não fizemos, então obviamente teria que haver um debate. Exato. A 5. Eu estava com um árbitro avançado, acho que era o Diogo Campos que estava com um árbitro recuado, estava o Rui Dias, a Catarina Pombo e já não me lembro quem é que estava nos 24 segundos.
suponho que fosse. Suponho que fosse a Elizabeth, ou a Isabel, já não me recordo bem. E então, foi, não foi, a bola entra. A bola Ok. entra, foi um lançamento do Maranhense. A bola entra, bem, os bancos saem disparados para a mesa, Sempre. levantaram-se todos. Foi uma coisa bruta e entre assim que tínhamos que decidir ali, foi não foi. A minha ideia, na altura, primeiro foi ouvir todos. Acho que como tentar ser o mais apaziguador. É mesmo por aí. O árbitro primeiro ouvir Mas, a mas opinião. a primeira ação foi acalmar os bancos. Bem, mas a minha forma de acalmar os bancos, acalmar os bancos, e tu conheces-me já há muitos anos, em alguns aspectos não era fácil. Bem, eu mandei 2 berros, porque eu tinha mesmo que mandar sentar. E eles sentaram-se todos, parecia um acordeão a fechar. A sentarem-se foi muito engraçado. E pronto, obviamente depois foi tomada a decisão. Uma equipa ficou mais satisfeita do que outra. E entre os 5 não foi fácil, tivemos que estar ali a tentar perguntar. Eu a posicionar, eu não estava na minha posição para tomar uma decisão. Havia quer os que estavam na mesa, quer o árbitro, o Diogo, que era o árbitro recuado, tinha uma outra percepção do lance. Eu estava a olhar para outras coisas, a nível de ressaltos, principalmente quem está a árbitro lançado e quem conhece um bocado a técnica de arbitragem. Quem está a árbitro lançado O árbitro tem avançado. tendência mais Espera a lá, olhar vamos para. fazer aqui uma pausa antes de continuares. Para a malta que está a ver agora no YouTube. Mas podemos fazer aqui numa Exatamente, imagenzinha. está aí, não sei onde é que o João meteu as. Então aqui, olha. Para a malta que não está a perceber, o árbitro avançado, onde é que é, quem é que é. Ora então, o árbitro avançado situa-se nesta parte cá mais em baixo e o árbitro recuado cá em cima. Isto numa arbitragem a 2, na arbitragem a 3 tem um posicionamento ligeiramente diferente. Mas a nossa realidade aqui é uma arbitragem a 2. E normalmente, conforme a posição da bola, o árbitro se desloca assim ou assim. Tínhamos a linha sexto-sexto. Não sei se a técnica de arbitragem ainda se mantém assim ou não. E o movimento era sempre contrário. Para quê? Para que os 10 jogadores dentro de campo estivessem sempre dentro do campo de visão dos 2 árbitros. Os 2 árbitros tinham que estar sempre em contacto visual. Aquela situação que estava a referir foi um lançamento, se não me falha a memória, mais fora de. Aqui numa zona mais neutra, em que o árbitro poderia estar um bocadinho mais dentro. Assim aqui. E este árbitro tem uma dificuldade, que é, tem que perceber o relógio de 24 e tem que olhar também para a mão do jogador. E ele, principal, é olhar para a mão do jogador. Então recorremos à mesa para tentar perceber o que é que tinha acontecido. E de facto eu aqui não consegui, portanto eu estava a ver aqui os ressaltos nesta zona da área pintada. E a forma como o tempo que a bola chegou, eu tive uma percepção de que a bola tinha saído da mão antes de tocar o som dos 24 segundos, do final de 24 segundos. Portanto, reunimos todos. E essa situação decorreu. E claro, em trabalho de equipa, conseguimos resolver a situação. Chegámos houve um consenso nessa perspectiva. Eu já estou a ver, foi sexto. Foi decidido por sexto. Pois, Foi eu vi decidido por logo, sexto. eu vi logo. Mas houve outras situações em que. E essa deu uma polémica muito grande, em que foi também no jogo no Fundão de séniores, em que o Luís Rodrigues, o Fundão estava a ganhar, penso que por 3, a faltar centésimas, o jogador do Fundão faz uma falta sobre o lançamento de 3 pontos da equipa adversária e o Luís apita uma falta em cima. Bem, foi o Carme Trindade, o Luís Rodrigues era contra o Fundão, os árbitros estavam ali para prejudicar a equipa da casa, só prejudicam a equipa da casa, enfim, tudo aquilo que nós ouvíamos muitas vezes, mas de facto foram situações que nós passamos e lá está, nós recordamos isto de uma forma engraçada. Também posso recordar um jogo com o Luís em que tivemos um jogo de séniores femininos do ABC, 4 prolongamentos. Ao terceiro prolongamento nós já não conseguimos as pernas. Acho que já nem as jogadoras também estavam a aguentar. Os treinadores já estavam sem voz. O Vítor Paiva era um deles. Tinha uma atitude sui generis em campo e uma pessoa com quem me dou muitíssimo bem.
E de facto foi um jogo muito, muito, muito engraçado. Com, muito, muito competitivo. Lá está. Competitivo em termos da emoção que foi o jogo. Nível de jogo, é claro que se calhar, olhando para uma primeira divisão, como tive o privilégio de apitar também, feminino, é diferente, mas não muito diferente na perspectiva em que na evolução técnica das jogadoras. Existe alguma, obviamente existe, porque também já jogam atletas estrangeiras e há uma evolução diferente. E estamos a falar no litoral, em que as equipas são todas do litoral, estamos a falar na altura o Algés, na altura não sei, havia uma equipa também da Margem Sul, os Gueiras por aí fora, enfim, equipas que tinham já assim o Olivais, por exemplo, Olivais Coimbra, em que também tive uma situação super engraçada, em que uma falta antidesportiva que eu tive que apitar, em que uma jogadora puxou os calções à outra e pronto, e ficou com uma bela cueca à mostra. Sim, no basquetebol feminino de vez em quando vê-se umas coisas engraçadas. Toda a gente se riu, eu pinto a falta antidesportiva a rir-me, à gargalhada, estava a rir à gargalhada, toda a gente se riu. Bancadas, aliás, houve uma pessoa que não se riu na bancada, foi a minha mulher. Claro. Não achou piada, mas há esses pequenos episódios e eu falo neles com muita saudade, porque é de facto vivi muita arbitragem e tirei muito da minha vida pessoal para dar a arbitragem. Tentei dar sempre o meu melhor, às vezes obviamente entendido, outras vezes mal entendido, outras vezes entendendo mal as pessoas, outras vezes entendendo melhor, mas isso todos nós temos o nosso umbigo e há essa vertente que ninguém consegue ultrapassar. Pronto, como digo, ser árbitro não é fácil, ser jogador também não é fácil. Eu posso dizer, ser treinador também não é fácil. Mas em tudo há uma harmonia que lá está, acho que nós agentes desportivos, que também temos que passar, temos essa missão de passar para fora. E eu acho que tem que passar de nós para fora. O João, há um pouco, anda à conversa. O João falava nessa situação de alguma maneira, entre aspas, educar os familiares, os pais, o público que vai ver os jogos. Não é uma questão. Nós temos que ter essa atitude. Obviamente temos o nosso papel, temos a nossa atitude profissional e os árbitros. Se calhar estávamos ali num pedestal diferente que não éramos inatingíveis, atenção, não éramos inatingíveis, mas também não podíamos relacionar com o público da maneira como os jogadores se relacionavam, como os dirigentes se relacionavam, como é óbvio, tem essa relação que nós em campo não podemos ter, porque é uma atitude profissional, não sabemos quem está do outro lado, o que é que vão dizer, o que é que vão pensar, ou vão logo imediatamente levantar falsas suspeitas. É como eu te disse, acabávamos jogos no CDC, acabávamos jogos no Fundão, saíamos, íamos beber um café, o Pedro Meireles era um exemplo disso, no Fundão também com o Carlos Couto, com o Miguel Cardoso, com os jogadores, com os treinadores, enfim. Encontrávamos lá na pastelaria ao lado, perfeitamente normal, não acho que fosse sim, problemático uma nesse distância. sentido. Mesmo até antes dos jogos, nós vivemos numa zona que é pequena. Toda a gente se conhece. Vamos quase todos aos mesmos sítios, ou íamos aos mesmos sítios. E havia essa proximidade, de alguma maneira, que era difícil de dar ali um afastamento. E eu nisso, depois cheguei a um ponto que já não tinha problemas com isso, e não era uma questão de estatuto, mas era uma questão de personalidade, e de as pessoas saberem quem eu era. Havia um jogador no Fundão, que é o João Garcia, que tu conheces muito bem. O João Garcia faz anos no mesmo dia que eu, e tu jogaste com ele. Exatamente. O João Garcia faz anos no mesmo dia que eu, a 30 de novembro. E cá o terei, será um dos convidados também, o João. E havia sempre, ou na altura, ou no dia a seguir, havia sempre um jogo, do Fundão. E eu tinha um prazer de chamá-lo, João, anda cá um abraço, parabéns, e ele também dava os parabéns. Ou, como exemplo, ao Leitão, que nos damos muitíssimo bem, cumprimentávamos, chegávamos ao pé do outro, no jogo, um abraço, um cumprimento. Não é por aí que as coisas não se fazem
como elas devem de ser. Pá, vai-se começar o jogo, a bola vai ao ar, ao primeiro toque, o cronómetro começa, há jogadores e há árbitros. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu desempenho, não é? Desde o primeiro apito à última buzina, não é? Sim, sim. Que o basquetebol não acaba com o apito, ao contrário do Para a futebol. arbitragem, Para a o jogo só arbitragem- acaba quando nós saímos fora do perímetro do pavilhão, Pronto, quase. mas, não é? o que eu quero dizer é, mesmo naquele período, para quem não está dentro do basquetebol, ou para quem não está tão presente com a realidade, quem está a intervir, ou seja, jogadores, treinadores, árbitros, a mesa, desde o primeiro apito até à última buzina, é aquilo, só aquilo, sim. não há mais nada de fora, não há. E por isso é que muitas das vezes as emoções saltam Exato. mais, ou vêm mais ao de cima, e muitas vezes fazemos coisas que não estamos preparados. Mas olha, eu queria te dizer, e já estou a tentar dizer isto há um bocado, que é o seguinte: felizmente, eu apanhei muitos jogos contigo. E eu já há muito tempo não sei se já te cheguei alguma vez a dizer isto, mas eu, como jogador e como treinador, aprendi muito a ver com as conversas que tínhamos dentro de campo, árbitro-jogador. E para a malta que está lá em casa, muitas das vezes temos a ideia de os árbitros não querem falar com os jogadores, querem a distância. Não. Há árbitros que gostam de se comportar de uma forma e há árbitros que gostam de se comportar de outra. Exemplo disso era o Bruno. O Bruno conversava com os jogadores dentro de campo e muitas das vezes mandava bocas Com o e jogo em toda a campo, gente com o jogo se a ria. decorrer, com o jogo a decorrer e... Tudo a andar e está tudo bem. E muitas das vezes essa maneira de tu veres as coisas fez com que essas emoções e palavrões e coisas que vão surgindo nunca ganhassem aquela dimensão, muito por esta atitude positiva que tu puseste dentro da arbitragem. E essa vertente que tu falas, e essa vantagem que eu tinha, eu que trouxe quando fui jogador, foi mesmo isso, foi tentar, como lá estive dentro. Há coisas que temos que saber separar o que é importante para o jogo. E de facto, saiu assim um impropério, um palavrão assim. Epá, não é falta, coisinhas. E epá, está bem, mas era. Coisas assim deste género. E o facto de tu, às vezes, nós havia um termo na arbitragem que é a arbitragem preventiva. O facto de tu chegares e entrares dentro de campo, nós estamos sempre, os árbitros estão sempre fora, tentam sempre mais afastados de zonas de jogo. Tu entrares dentro de campo e dares assim uma palavrinha assim, atenção aos 3 segundos. É o suficiente para o jogo decorrer de outra maneira. O jogador sabe que o árbitro não está para prejudicar. O árbitro está para ajudar. E que o árbitro vai estar atento àquele pequeno pormenor dos 3 segundos, ou seja... Eu tive um jogo, e são realidades diferentes, mas o melhor jogo que eu podia ter era um jogo em que eu acabava, em que nenhuma das equipas chegava às 4 faltas em cada período, ou seja, pouquíssimas faltas, em que o jogo decorria, até podia haver passos e dribles, mas que não eram importantes para o jogo. O jogo tinha que fluir. E se o jogo fluía, em que um jogo tem 40 minutos, se ao fim de uma hora tinha toda a gente a tomar banho, eu sentia-me... O jogo correu impecavelmente bem. Ninguém deu conta do jogo. Mas olha que eu recordo-me Os jogadores e uma as jogadoras vez árbitro... saíam rebentadinhas. Porquê? Porque o jogo foi ataque e contra-ataque, defesas fortíssimas e havia contactos, e tem que haver contacto no basquetebol, tem que haver contacto. Agora, há contactos legais, há contactos ilegais. mas agora vou-te contar uma. Se eu apitasse menos, cansava-me menos porque no dia tinha mais jogos a seguir. Então, quanto menos apitasse, menos me cansava. Obviamente que isso nunca poderia ser sempre assim. Havia jogos em que não poderia ser. Mas eu cheguei a dizer, muitas vezes, criticavam-nos no mesmo plano. Vocês estão a deixar de jogar mais, estão a deixar a jogar demais. É? Então agora vamos deixar de jogar de menos. Então cada vez que havia um toque com o raspar da unha no calção ou na camisola, nem tocava no corpo, nós apitávamos. E depois nós dizíamos, e agora, gostam assim ou não? Não, então vamos voltar à forma anterior. Se calhar corre melhor. E é essa interação que tem que haver, que eu tinha, muitas vezes criticado
externamente, como é óbvio. Quem gostasse, havia quem não gostasse. Havia, como tu gostavas que a gente falasse e que prosávamos e até dizíamos, pá, como dizem muitas vezes, tens umas sapatilhas muito fixe, pá, não é que as compraste? Ou ganda jogada, ganda sexto. Pá, coisa, ou dizer, olha, atenção ao bloqueio, atenção... Fazer um bocadinho de arbitragem preventiva. Falar um pouco com os jogadores. Mostrar que ali somos todos intervenientes, cada um no seu papel, mas que os mais importantes são os jogadores e que os árbitros, pá, é que eu digo, que se eu não apitasse uma única vez, para mim era espetacular. Mas Era fantástico. agora fizeste-me lembrar uma história. Eu já não me lembro quem é que foi o árbitro. A verdade, minha cabeça. São muitos anos, não é? Eles muitos pesam, não é? Eles pesam, foram muitos Não jogos. me lembro, mas recordo-me perfeitamente deste jogo, desta situação, em que o árbitro no início do jogo vira-se para mim e diz-me assim: pá, vamos lá ver se despachamos isto numa horinha que eu quero ir ver o Benfica. Posso ter sido eu perfeitamente. E eu lembro-me perfeitamente: ok, então espera aí que eu vou-te fazer uma que tu não estás à espera. Não sei se foi contigo, se foi comigo, já não me lembro. E então o que é que aconteceu? Eu cheguei no primeiro período normal, segundo período normal, um desconto de tempo em cada. Terceiro período não peço descontos de tempo. Isso é muito bom. Ao quarto período Diste os três todos. pedi tudo de seguido. É assim mesmo. Tudo de seguido. E a mesa a dizer, e usar, vamos lá embora, temos que ir ver. Eu, não quer saber, agora quem manda sou eu. Mas Eu não. quero estes 3 minutos para conversar com os meus regra- jogadores. Regras de jogo são regras de jogo e é para cumprir. Eu acho que sim, mas isso. Não, acho que nunca tive uma atitude dessas. Aliás, perdi muitas coisas pessoais e muitas festas e muitas em prol do basquetebol. E sair à pressa do trabalho, como uma vez um jogo nacional, um jogo em atraso nacional, já não sei se era sub-19, se o que é que foi, no CDC, saí do trabalho disparado, tinha observador e como sabes, nos Jogos Nacionais nós tínhamos uma indemitária, tínhamos que ir Exatamente. bem apresentados. E eu chego de casaco comprido, de calças de ganga, por acaso fui de sapatos, e o observador disse-me: você acha que isso é uma vestimenta adequada? E eu olho, é o que tenho para vir apitar a esta hora, que eu saí do trabalho e ainda não tive tempo a mais nada. Pronto, mas não foi por aí que foi prejudicado, o que seja, mas é esse tipo de coisas que me recordo e que fiz e que se calhar se fosse hoje voltava a fazer, ou voltava a fazer até mais, afincava-me mais a nível da arbitragem. Acho que podia ter dado um bocadinho mais da minha pessoa. Acho que podemos sempre dar mais. Mas o que dei, fiz o que pude, tentei ajudar no que sabia, tentei motivar muita gente. Chegámos a ter um bom leque de árbitros. Fizemos muito esforço para que todos os jogos tivessem pelo menos uma pessoa dentro de campo a apitar um jogo e duas pelo menos na mesa. Nem sempre foi possível, mas tentámos fazer isso. Acho que devia haver tem que haver esse respeito também para com as equipas. Se bem que muitas vezes não era possível, humanamente era impossível. Muitos jogos à mesma hora, e depois às vezes havia equipas que conseguíamos fazer que mudassem uma hora ou outra de jogo para de alguma maneira podemos ali encaixar mais uma equipa de arbitragem ou não, ou às vezes sair de um pavilhão e ir para outro, que muitas vezes Sim. a ir do fundão para a Covilhã ou da Covilhã para o fundão. E eu lembro-me quando eu confesso, quando a única multa que eu apanhei em toda a minha vida foi devido ao basquetebol. E por isso, chegávamos e em alturas que já lá vão, chegava a ter, às vezes a apitar um jogo domingo de manhã, o Senna ia-me a buscar a casa e ele dizia: epá, sabes, esqueci-me de dizer, há um jogo à tarde, podes ir fazer o jogo, pá. E pronto, e nós não dizíamos que não. A maior parte das vezes conseguíamos sempre dar ali um joguinho de cintura para conseguirmos chegar a todo lado. E é um pouco isso que se tem perdido. E hoje em dia os miúdos não estão já para trás certas coisas, nem para se. Não estão motivados para isso, e é um pouco essa falta de atitude. mas achas, eu fiz esta pergunta há bocado ao João, se achas que
na parte da arbitragem, a parte da profissionalização que interessa para termos. Ou seja, o que é que eu digo com profissionalização? Teres árbitros em que a profissão deles é ser árbitros, em que têm um ordenado, em que se podem dedicar à modalidade de ser o trabalho deles. Achas que essa realidade está muito distante? Achas que passa por aí? Até porque os árbitros, principalmente aqui no interior, no interior Falando a geral, e no nacional, não são assim tão bem pagos quanto isso não um são, árbitro, não aliás. são. Muitas das vezes Se eu quiserem lembro-me fazer da uma equipe, federação nem pagar. muitos meses a fio. Pois, Muitos meses a fio. Nós chegávamos a receber, já no decorrer de uma época, valores da época anterior. E quem no interior, quem a nível regional, pensa que consegue sobreviver com a arbitragem, não consegue. Indo à resposta à tua pergunta. Na minha altura, quando eu era árbitro, eu tive o gosto de ter apitado, para mim, o melhor árbitro português de todos os tempos, que é o Fernando Rocha. Se bem me recordo, eu acho que à data ele era o único árbitro que não quer estar a mentir, mas eu acho que era o único que só vivia de arbitragem. Árbitro internacional, tinha que estar dedicadíssimo desde finais da Euroliga, como sabemos, finais das taças, campeonatos da Europa, campeonatos do mundo. Ele tem estado sempre presente, tem sido um ícone da arbitragem nacional. Para mim continua a ser o melhor e eu acho que ele, mesmo aos 60 anos, se quiser continuar a ser o melhor, acho que vai continuar a ser o melhor. Penso que já está quase a chegar à altura em que infelizmente, vai ter que se reformar. Tivemos outros valores, o Zanina, o Tony Coelho, o Araújo o também. Araújo, pronto. Desses já alguns têm os filhos na descendência. Falamos do Pedro Coelho, que foi dos que subiu no ano em que eu subi também. Que é o filho do Tosa Coelho. Portanto, entre outros. E realmente não é fácil a nível nacional dependermos unicamente do basquetebol como árbitros. Se bem que eu sinceramente não sei como é que são os prémios de jogo hoje em dia. Mas se não tiveres uma família muito grande, não tiveres grandes encargos, se fizeres 3, 4 jogos por mês, se te pagarem no final do mês, se calhar conseguirias sobreviver de alguma maneira, olhando para os custos, porque os árbitros também têm custos. Os árbitros têm que adiantar, não pagam as despesas de transporte e deslocação com antecedência. Pagam o só equipamento. O equipamento, fala-se dos polícias, das fardas dos polícias, mas os árbitros também pagam o seu equipamento, e os ténis, e os apitos, enfim, e tudo isso. E depois até a própria apresentação. Nós temos que, os árbitros nacionais, ou obrigatoriamente, pelo menos era assim, eu penso que hoje em dia, acho que também os mais antigos continuam a ter essa atitude. Bom, de facto, tem que estar apresentáveis. Tem que ter uma atitude profissional e tudo vai muito da forma como nos vêm a chegar. Não é que isso às vezes valha muito dentro de campo. Não é isso que vale. Acho que dentro de campo vale a percepção do jogo, o entendimento do jogo, o entendimento da equipa de arbitragem, o trabalho de equipa, perceber o jogo. Porque há jogos em que dá para deixar jogar, para seguir. E esse trabalho, porque é um trabalho muito, muito grande que é feito anteriormente ao jogo em si, quando acontece um jogo, toda a preparação começa quando se recebe a convocatória. E foi uma das coisas que sempre me ensinaram. Quando recebemos a convocatória para o jogo, a partir desse momento temos que nos estar a preparar para aquele jogo. Mentalmente, logisticamente, falar com o colega com quem vamos estar. A comunicação entre a arbitragem é muito difícil, importante. Não é? Com a mesa era mais difícil porque nem sempre sabíamos quem eram os colegas que iriam estar. Pelo menos sabíamos sempre o árbitro com quem íamos estar. E tive o gosto de ter alguns bastante interessantes. A malta da arbitragem era uma malta muito divertida. E recordo-me de algumas ações de formação que tínhamos em Mafra, em que havia a verdadeira da patanisca de bacalhau à chegada à sexta-feira, sempre com o arrozinho de feijão. Mas toda aquela conversa, toda a troca de ideias e essa experiência foi enriquecedora, não só temos humanos, mas principalmente também a nível de arbitragem. Aprendi muito no que era o estar em jogo.
O estar em jogo era muito importante. Lá está. O ter ido a um patamar diferente, já no quadro de acesso à árbitro nacional, à altura, de segunda, vês a realidade completamente diferente. E é isso que aqui ainda não há. É uma visão maior. Se bem que hoje eu penso que com os resultados que temos tido e tenho visto das equipas, têm conseguido chegar a fazer, têm estado a fazer bons resultados a nível das taças nacionais. A nível do campeonato nacional, uma outra equipa conseguiu lá chegar. O Séniores este ano, principalmente o Fundão, está a ter um desempenho bastante interessante a nível da CNB2. Penso que está em lugares de acesso à fase seguinte. Não tenho a certeza, pelo menos estava em segundo lugar, mas acho que tinha mais um jogo do que o segundo. Vamos verificar. Tenho estado a acompanhar. A UBI está num projeto interessante. Acho que o Nuno está à frente e acho que está a começar bem. O Fundão apostou mais forte. Está lá o Ranito novamente à frente. Eu penso que o Fundão estava bem classificado. É o 6º campeonato nacional de segunda divisão. Não é essa. Cá para cima. Segunda divisão. Exatamente. Vamos mostrar aqui à malta. E aí, se olharmos para este leque de equipas da segunda divisão, temos um Farense, temos um Beira-Mar, temos, enfim, equipas que já estiveram... Realmente. Já estiveram nas primeiras. Mas pronto, todas elas passaram também por dificuldades. O Queluz. O Queluz também, o Queluz. O Odivelas. O Odivelas não, mas o Cimec. Sim. Enfim, o ABA também este ano. O Gaia também teve sempre muito basquete. Foi com muito gosto que vi que temos 3 equipas a nível regional na segunda divisão. Ora, nós estamos no CNP2, penso que não é assim. Na B, não é? É essa mesmo, está em segundo lugar. Está o Passo de Arcos em primeiro. Já temos a UB em quarto. Com uma derrota, que acho que o Fundão teve a derrota, acho que até foi com o Passo de Arcos. Se não me falha, a UB está em quarto. O ABA está a começar, acho que é daí que se começa e o facto de estar presente vai ganhar experiência e isso é muito, muito importante. Então, e olha, dar uma salva para os dirigentes do ABA, que de facto é um bom projeto e eu acho que precisamos destes projetos, de avançarmos, porque assim vai enriquecer mais o basquetebol e vai enriquecer a arbitragem. Se nós tivermos melhor competição, vamos ter melhores árbitros. E se evolui-se muito com o nível de arbitragem, com o nível de jogo. Obviamente que a arbitragem também ajuda no nível de jogo, sem dúvida alguma. E acho que esta relação, este equilíbrio tem que existir e tem que se trabalhar nesse mesmo sentido. As duas, eu não queria dizer duas vertentes do basquetebol, que é o jogo e a arbitragem. Acho que se são duas vertentes, tem que haver um conhecimento. Um árbitro tem que conhecer o jogo. Um árbitro tem que saber o que é um bloqueio, o que é um pick and roll, o que é um bloqueio cego. Tem que saber isso. Porquê? Porque conseguimos antecipar muitas situações. E às vezes antecipamos bem, outras vezes antecipamos mal. Mas o facto de conseguirmos antecipar, conseguimos controlar melhor o jogo. E esse controle do jogo não quer dizer que uma falta, que se vai-se apitar uma falta. O facto que me estava a dizer há pouco, o indicares, por exemplo, atenção às mãos. Sim, é o suficiente para os jogadores o toque, normalmente quem transporta a bola, o defensor do base está sempre lá, mãozinha na cintura, mãozinha a tocar, a fazer ali, a roer, a paciência, porque depois há uma reação, há uma ação. Claro, o basquete prende-se mesmo com isso. Ações, reações, o árbitro tem que estar sempre esse controle. A controlar essa parte. Havia duas situações muito interessantes e que gostava muito de analisar, que era o trabalho de poste e o jogo de base. O jogo de base. Não desprimando as posições de segundo base e de extremos, que muitas vezes eram decisores muito grandes. Mas o trabalho de postes pelo choque, pelo contacto físico, pelo trabalho, pela persistência que muitas vezes os jogadores tinham para ganhar uma posição mais baixa ou mais alta na zona pintada, de forma a ganhar uma vantagem. E esse trabalho era muito interessante de seguir. A nível de séniores, claro, é importantíssimo, mas lá está, tem que ser trabalhado desde novo. Desde novo que tem que ser trabalhado.
E era muito interessante. O trabalho de base também, pelas picardias que existiam. E muitas vezes ouvi conversas interessantes. Quem está a apitar, ouvimos conversas interessantes. Quem estava a marcar quem. E gestos menos próprios. Enfim. Acontece muita vez. Enfim, coisas que acontecem no jogo. Mas de facto é esse princípio do conhecimento. E por isso é que eu digo que os jogadores deveriam de saber, e os treinadores deveriam de ter o curso de árbitros. Bem como os árbitros terem sido jogadores também. Não é só chegar, e mesmo até os oficiais de mesa, para mim serem. Se bem que nos oficiais de mesa há um trabalho diferente. Nós tivemos oficiais de mesa que nunca jogaram, tiveram ligados ao desporto porque tinham que acompanhar os namorados ou os maridos ou os amigos às bancadas e acabavam por ser transportados ou obrigadas a ir para a mesa. Eu falo, por exemplo, da minha esposa, que foi na altura a minha namorada, a Catarina Pombo. Exato. Que, pronto, ela ia comigo a ver os jogos. E eu disse, olha, é assim, para estares mais perto de mim, só mesmo estando na mesa. E de facto assim aconteceu. Mas já houve mais. Por exemplo, a Elizabeth Carvalho, que é a esposa do Aires de Sousa. Exatamente. Que nós conhecemos bem. Também começou na bancada e pouco ou nada ligava à basquete, a verdade é essa. E acabou por ser oficial de mesa nacional. Exatamente. E um excelente oficial de mesa nacional. A Isabel Mingote já foi diferente, foi jogadora, foi treinadora também. Mas esses dois casos não foram os únicos. Acho que também, por exemplo, o Henrique, penso que a namorada, que vai ser a esposa, também foi um pouco, também veio um pouco de agarrada, não é? Penso eu. E mas era jogadora ainda bem. Também. Não me recordo, sinceramente, não me recordo dela como jogadora. Mas ainda bem que assim é. E há mais casos a nível nacional, claro. de maridos e mulheres que foram árbitros e oficiais de mesa. E é normal, e treinadores e jogadores. Mais ainda em meios mais pequenos. Exatamente. Meios mais pequenos que isso acontece. Mas lá está, como faltando um pouco atrás, há essa necessidade de haver esse conhecimento. Olha, já está a meter contigo. Está lá, calma, calma que eu não te fiz mal. Mas tem que haver esse conhecimento e o saber, conhecer a realidade. Não quer dizer que se inverte por essa função ou que tenha que se dar uma maneira a partir de certo momento não criticar. Não, acho que a crítica, sendo construtiva, deve existir sempre. E é algo que eu sempre defendi e como digo, eu sempre, nesse aspecto, eu evoluí positivamente. Que eu digo, no início eu não ouvia ninguém. Eu era super arrogante. Em jogo, em campo, se calhar um pouco dando a verdade, muito provavelmente para me defender, como defesa perante as situações de jogo e até mesmo encarar o erro. Isso é um facto. E acho que fui evoluindo. Se calhar não cheguei onde devia ter chegado nesse aspecto. Acho que havia alturas em que continuava a ser como no início, mas como tu dizes, o facto de muitas vezes falar com os jogadores em campo e rir e dar uma piada e dar assim um high five, uma palmadinha nas costas e a dizer, olha, calma-te lá, porque se calhar é melhor, pensa bem, relaxa um bocadinho, respira, então uma bola fora, então está tudo bem. Só o facto de dizer está tudo bem e o jogador ou a jogadora relaxar, olhar-te nos olhos, tu rires um bocadinho, não era rir-te dele, era sorrir para ele. Exato. E às vezes era essa dificuldade em que as pessoas percebessem. Sim, até porque há muitas maneiras de se dizer as coisas e se disseres como à cara, por muito boa intenção que tenhas num momento de jogo. Sim. No CNUs era frequente, no CNUs aqui era frequente virem cá jogadores de gabarito. Exato. Lembro-me do Pedro Nuno, que era um dos jogadores que jogava no Varense, e era um jogador que não tratava os árbitros a não ser por tu. Ele te chamava, como é que te chamas? Diz Bruno. E ele a partir disso só te tratava por Bruno. Mas sempre com respeito. Sempre com respeito. E é isso que muitas vezes, nunca foi isso que me levou a ter uma atitude diferente ou a penalizar um jogador ou um treinador nesse sentido. Por me tratarem pelo nome, por Bruno. Mais ainda porque muitas vezes eram pessoas que já nos conhecíamos, se calhar desde miúdos. Sim. Ou que nós vimos crescer. Também pensava por ti, Roseta, vê lá se está calmas. Tenho que tratar as pessoas já desde ter a idade que conheço, pá, e a ti e muitos da tua idade, o Nuno, por exemplo, também.
Foi a geração Isaac. também do teu início Sim, de sim, arbitragem, sim, não é? sim, E sim, de sim. muitos jogos, de vários escalões. Exato. Eh, E essa atitude que tem que se ter. Não temos que criar ali uma diferença. Somos intervenientes no jogo. Epá, eu também passava pelo Farinha ou Farinha, eu também tratava assim, ou pelo Meirelles. ou pelo Vítor, Ou não pelo é? Vítor também, pelo Miguel, pelo Manuel Cardoso, pelo irmão, pelo Ranito, quer dizer. Exato. Mas às vezes, quando tinha que ser, o senhor tínhamos que ir, epá, de uma maneira mostrar um bocadinho Eu gostava muito do tratamento de ser árbitro. ser árbitro. Ser árbitro, pronto, Eu então, deixava aquela de coisa aquela do. diferença, aquela distância, aquele Daqui a braço de bocado, distância para a defesa, não é? quando apitarmos, eu vou tratar na mesma pelo teu nome, mas agora é Já, ser já, árbitro. já não, porque a realidade lá fora entras por fora da região, e quando tu optavas, quando eu ia lá fora, havia muito essa parte do ser árbitro, não nos conheciam de lado nenhum, chegaram, não me conheciam em Coimbra, não me conheciam em Lisboa, não me conheciam no Porto, por exemplo, e havia essa, mas com os outros árbitros, o Gaspar da Silva, com o Rocha, mesmo em campo, a falar com os treinadores, pá, já se conheciam, mas calhar há mais de 30 anos, pá, já nestas leads há não sei quantos anos. Não era isso que iria levar que as pessoas pensassem, está a ter uma atitude de superioridade, está a tal por tu, ou não. Não! É essa. O basquete é um jogo de alegria, é um jogo em que as pessoas em que os jogadores e as jogadoras se devem divertir. E eu tinha jogos como árbitro em que me divertia. E isso era meio caminho andado para que as coisas corressem melhor. Pronto, havia erros e fazia pataquadas, Claro. erros. Eu vi jogos em que no final tive um jogo em que no final deram-me pá, excelente arbitragem, pá, eu não foi, não foi uma excelente arbitragem, bem antes pelo contrário, não foi. Mas Ah, ainda bem que foste por aí, porque muitas das vezes essas pancadinhas das costas é que nos levam pelos maus caminhos. sim, isso é verdade, é verdade. Eu sei, muitas vezes eu fui falar com os árbitros e muitas das vezes a minha maneira de ver o jogo era dar uma experiência de quem está há muito tempo, isto já numa fase de treinador, em que eu chamava, olha, em relação, não na altura de jogo, mas no intervalo ou no final de jogo, em relação a esta situação ou aquela Sim, sim, vez, sim, sim. tenham mais atenção a isto, ou vejam mais isto, não se coloquem tanto aqui, sem saber Mas vai muito profundamente, não também é? da tua experiência de jogador e de treinador de ver jogos. E é muito importante verem jogos de basquetebol na televisão. Se puderem ver jogos, os próprios jogos, dos seus próprios jogos, filmarem-se e perceberem o, o quão certo ou o quão errado estão numa outra situação. Aconteceu isso comigo. Aconteceu com muitos colegas que, e aquilo que tu dizes muito bem, ao intervalo vinham ter connosco, nós se calhar não dávamos tanta razão como devíamos, às vezes, e nisso do mal para o mortário nesse sentido. Mas o facto de ouvirmos também é importante porque quem está do outro lado tem uma palavra, tem uma percepção diferente do jogo, porque está de fora, vê com um outro alcance. Se calhar está mais preocupado em ver os jogadores e às vezes vê outras coisas. Claro. Mas não deixa de ser positivo. E o facto de ouvires, obviamente dentro de um nível de educação, como que às vezes não acontecia, mas felizmente acho que na maior parte das vezes, ou na grande maior parte, na maioria das vezes, sempre existiu essa educação e esse bom relacionamento. Todos ali estávamos para que o jogo fosse melhor. Eu penso que é isso. O facto de dizer, atenção aos bloqueios do jogador não sei das quantas. Está sempre a mexer. Ou atenção que o jogador Y está sempre a pôr a mão nas costas nos ressaltos. Também acabava por ser uma chamada de atenção para nós. Se calhar Claro. nós a seguir, de uma forma inconsciente. Mesmo que no momento dissesse, está-me a dizer isso porque está a tentar pressionar. Mas nós inconscientemente a seguir, se calhar íamos lá deitar o olho. Se calhar tinha muita razão. Se calhar tinha muitas razões.
Mas também, e isso também tenho um bom feedback e tenho uma boa opinião sobre isso. O facto de nós também tentarmos justificar, era uma tentativa de justificarmos a nossa ação, o nosso juízo, ou termos apitado aquela falta, ou aqueles passos, ou não termos apitado aquela falta, ou não termos apitado aqueles passos. Como, por exemplo, uma vez, uma daquelas coisinhas que nos diziam, e espero que as pessoas não ouçam isto, mas pronto, é um segredo. Não, que ouçam e que É um partilhem. segredo. Até vou pôr a câmara Quando principal para quando tu ti. visse um jogo, que até estava um pouco desequilibrado. E o melhor jogador de uma equipa, que normalmente destacava-se, era o que defendia melhor, era o que atacava mais, se calhar às vezes era o que fazia mais faltas. Numa embrulhada, se até viste que foi ele que deu um pau daqueles forte, mas está um jogador ao lado que só tem 2 faltas, apitas a falta ao que tem menos faltas. E isso aconteceu-me. Numa situação, num jogo de séniores, esse melhor jogador já tinha 4 faltas, mas deu uma paulada do tamanho do universo. Ele levanta a mão, mas eu apito a falta a outro jogador. Mas eu, a chorar, mas eu. Sabes é que o teu jogador é o melhor jogador, tem 4 faltas e tu só tens 2. Como é que é? Não, fui eu, chorar, Claro. fui eu. Sim. Epá, a falta não deixou de se apitar, não deixamos de. Mas é um erro. Claro. Não apitaste a falta àquele jogador. Agora podiam perguntar assim: então e se fosse numa situação de taco a taco? Aí taco a taco é o que é. Pois. Mas Mas aí depois também entra já o poder de dar aquela. Está a beneficiar a equipa A ou a equipa B, depois também já é. num jogo por 30 pontos não estás a beneficiar, Já não, já beneficiar chega- o jogo. Pois. Se o jogo já estava enfadonho, ainda ficava pior. Agora estás num jogo em que a coisa está ali renhida, faltam 10 segundos. E é o melhor jogador que vai fora, né? Tem Mas que aí, ser. há um critério que tem que se tentar seguir desde o início até ao fim. Não é fácil, acho que é muito difícil teres um critério quase uniforme a nível de apitar faltas, apitar violações, passos, vês o que é importante um jogo de passos, os passos importantes a apitar, as violações importantes aos passos, aos dribles. E é isso que às vezes éramos pouco compreendidos nesse sentido. Se bem que hoje acho que se calhar as pessoas já têm uma visão mais abrangente e realmente conseguem ver o que é um jogador que vai driblar, dá 3 saltinhos no ar e não trouxe nada para o jogo seguiu. Mas é passos, pois realmente a regra diz que tem que se apitar, mas a regra também diz que não pode haver contacto. Não é? Pois. E muitas das Se formos vezes por aí- o jogo do basquetebol está Vocês é sempre que não preso veem no a contacto. faísca que Sim. fazem. Ui. Vocês não veem a faísca que fazem. Ui. E agora digo assim, vamos apitar. Tudo. O jogo demora 3 horas ou 4 e ninguém se diverte. Enquanto lá está, se houver essa percepção, essas pequenas coisas que se ganham com a experiência, que se ganham com conhecimento, falando com pessoas que sabem, vendo situações que realmente acontecem, mas também não podemos transportar isso no jogo de uma liga profissional em que estão os jogos a ser sempre vistos e analisados, não só pela questão dos jornalistas, mas olhando para a parte dos árbitros, que estão a ser avaliados todos os jogos em que há um observador, em que há um comissário em que aplica uma classificação à sua atuação, à sua arbitragem, e isso vai influenciar muito nos jogos em que ele vai atuar a seguir, como é óbvio. E um árbitro que está no topo quer continuar no topo e quer continuar a apitar mais. E por isso é que ele trabalha, porque lá está, há um trabalho prévio a todos os jogos, físico, mental, preparação do jogo, enfim, da equipa de arbitragem. E esses pequenas coisinhas, porque nos jogos que são televisionados, se calhar a coisa até vai. Mas eu também tive jogos em que fui observado em que havia essa indicação. Os observadores são todos ex-árbitros, ou ex-oficiais de mesa. Eles têm essa percepção, sabem essas coisas. Eles apitaste aquela falta para quê? Trouxe alguma coisa ao jogo? Não. O jogo seguiu, levou um toque, avisas o jogador. Disseste, eu vi, mas o jogo seguiu. Sim, muitas das vezes só eu vi o jogador já é agora, o se é suficiente uma paulada claro. enorme em que podes pôr em causa a integridade física do jogador, do atleta ou da atleta,
aí terás que intervir de imediato de uma forma mais veemente, provavelmente. Falta mais apitar. falta antidesportivo, ou Sim, não chegando tem um a apito níveis... mais forte, não é? E tem o apito mais forte. Até o apito Até é o mais apito forte. é mais forte. Até o apito é mais forte. E essas pequenas coisas que... Lá está. Quem começou e foi crescendo na arbitragem e que se calhar podia ter chegado mais longe, não consegui, que é uma das grandes amarguras da minha vida, é não ter conseguido chegar mais longe, por culpa própria e por desmotivação também, por causa de muitas coisas que se passaram. Mas de facto lá está. O brilho nos olhos está cá quando falo de arbitragem e hoje em dia, se tivesse tempo para me dedicar, porque indo, e como disse, fui convidado e gostava de um dia regressar para presidente, para a arbitragem, para, sei lá, para o observador, para a presidência, para o conselho de arbitragem, não digo como presidente, mas como vogal, que fosse. Acho que nós temos um papel importante a desempenhar. E daí que tenho um projeto em mente, tentei lançar há uns anos atrás, quando fui presidente do conselho de arbitragem, mas dada a minha atividade profissional, não permitia. Eu tinha um trabalho de conturnos e chegava a fazer emissões às 4 da manhã. Pois. Agora, olhando para a realidade aqui da nossa região, eu pedia que os árbitros e os oficiais de mesa me indicassem, eu era uma crítica às pessoas, que me indicassem a disponibilidade. Porque todos nós temos vida e isso não há volta a dar. Eu chegava a receber, portanto, tinha que ter as nomeações lançadas à terça-feira, quarta-feira no máximo. Eu chegava a andar à sexta-feira à noite a fazer alterações às nomeações. Não era fácil. Ao mesmo até no próprio dia de jogo. Ou estarem a ligar, eu estava a trabalhar um sábado, e estarem-me a ligar. Que ninguém apareceu. Olha, estou cá sozinho. Pois. E o miúdo que tinha tirado o curso há poucos dias. E eu vais ficar aí com as férias. E disse, olha, faz o que puderes. Pois. Era aquilo que eu dizia. Mas a crítica por parte de clubes que tive em reuniões não era fácil ouvir. Que dizia, não é possível estar a mandar fazer nomeações e estar constantemente a alterá-las. E depois eu dizia, olha, mas para já o meu trabalho é como é. Se vocês têm mais disponibilidade, pá, cheguem-se à frente. eu não estou agarrado ao lugar. Exatamente. Tanto que não estava, como cheguei na final. Aliás, no início da época seguinte, pensei na época, as férias para o que é que fazia, o que é que não fazia. E, portanto, na altura era o João, presidente, e apresentei a minha demissão. Não podia de todo. Continuar, não tinha disponibilidade para me dedicar, porque o meu projeto e a minha ideia é um pouco daquilo que eu falo. O Moreno nesse caso foi uma boa ajuda e um bom exemplo. Era criar uma estrutura de árbitros que nos pudesse colocar constantemente árbitros a nível nacional e oficiais de mesa a nível nacional. Porque eu continuo a dizer que temos bons valores. Tivemos a Inês Santos há pouco tempo, ainda foi no meu tempo, quando eu estive como árbitro, que eu lancei o reto, que a Inês deveria ir, não só a Inês Santos, mas também a Inês Pinto, acho que é a Inês Pinto que se chama. Não me recordo. Sim. Acho que sim. Que disse que eram excelentes. Mais a namorada do Henrique também, penso que também deveria ter avançado. Que eram bons valores para isso. E como árbitros, o Fábio Guerra, miúdo muito. Eu penso que ainda está não sei se ainda está na arbitragem, se ele ainda está a apitar. Fábio Guerra, a última vez que eu vi aliás, a última vez que eu vi alguma coisa dele tinha uma foto. Bem, ele está fardado. ele está ligado à tropa. Mas tropa, não, atenção, não é impeditivo. Claro. Eu há uns anos ainda havia os interseleções. Houve um interseleções em Constância. E estava lá um árbitro de Abrantes, acho que é Santarém, de Santarém, que ele era militar na Força Aérea. E à noite, naquela zona, pronto, uma das situações
que acontecem nestas interseleções é o convívio, é o convívio. Só que estávamos numa zona em que, parecendo que não, por estranho que pareça, às 9 da noite, ninguém circulava na rua. Não havia um café aberto. Nada. E essa boa alma que ia ter connosco, que era uma boa alma, já não me recordo o nome dele, mas era um árbitro espetacular, uma pessoa impecável, levou o seu carrinho, o seu Fiat Punto, foi-nos buscar uns poucos e fomos para a base de tanques. Beber umas Heinekens a preço Da água. chorudinho, muito boas, e pronto, e depois levou-nos de regresso aos nossos aposentos, que era numa escola sem mais S de Constância, onde ficamos a dormir todos numa sala de trabalhos manuais, em camas de militares. Portanto, os árbitros e os oficiais de mesa estavam lá, os de fora, claro. Estávamos lá a dormir num bom convívio. E essas coisas boas que nós nos relembramos. Mas, de facto, é este relacionamento que tu tens e estas aprendizagens que para a gente me dão muitas saudades. E eu queria formar uma equipa, uma elite aqui, mas uma elite de 30. Ok. De 30 elementos na arbitragem, se calhar acho que era o suficiente para conseguirmos dar cobertura a todos os jogos que decorressem e até darmos uma perninha a um escalão que eu acho que é extremamente importante, em que os árbitros devem estar presentes, ou deveriam estar presentes, que é no mínimo, eu acho. Acho que os árbitros deviam lá ir. Sim, até porque é o primeiro contacto das equipas. E há uns anos atrás, eu não sei porque é que deixou de existir. Havia um torneio regional de sub-12 que os meninos do último ano ainda aconteceu. Era eu o treinador na altura, no Unidos, em que havia encontros da mesma forma como fazem, mas em que os jogos eram, já não me recordo bem se tinham a mesma duração ou não, mas seguiam o mesmo regulamento técnico-pedagógico ou quase o mesmo dos sub-14, na altura iniciados. Ou seja, havia esse lançamento. E porquê? E na altura acho que se pensou muito bem, porque havia bons valores em sub-12 que se calhar poderiam entrar no sub-14, ou que até já jogavam no sub-14. E mais à frente isso até foi interessante, porque os miúdos conseguiram chegar, acho que conseguiram chegar até às fases finais de sub-16 na altura. Não sei se no CDC, se não me falha a memória. Mas também nas próprias seleções. Porque o sub-14 trabalhavam-se de alguma maneira, mal ou bem, não vou criticar a forma como eram trabalhados. Era diferente. Acredito que sim. Mas eu como sabes, também tive o prazer tive o gosto de ser selecionador, nesse caso era treinador adjunto da seleção de sub-14, num dos anos em que, há uns anos atrás, foi com o Ranito, tivemos com a seleção de sub-14 e tivemos que ir buscar miúdos ao sub-12. Tivemos que ir buscar miúdos ao sub-12. Acho que nos 13 ou 14 que levámos, pelo menos, no mínimo 6 eram sub-12. E esse projeto era interessante. O que é que fazia? Fazia com que os árbitros também começassem numa fase e tivessem mais jogos. Porque isto, para se evoluir, tem que ter jogos. Claro. E o meu projeto era ir ver jogos, filmar jogos, fazer ações semanais, ou pelo menos tentar que os árbitros e os oficiais de mesa vissem os seus jogos para verem o que fizeram de bem e o que fizeram de menos bem. Para quê? Para corrigirem no jogo a seguir. Porque isto tem a ver com o erro. O erro ajuda-nos a ser mais fortes. Temos que encarar o erro como uma ação de evolução. E é isso que eu queria fazer. Hei de fazer um dia. Eu sei que vou conseguir fazer um dia. Pelo menos tenho isso nos meus planos. Criar essa elite de árbitros. Ter sempre pessoas. Ter 2 árbitros a nível nacional. Um árbitro feminino e um árbitro masculino. A nível nacional. Gostava de ter uma Sónia connosco. E ter um Fernando Rocha também connosco.
Ah, também não para mandar piadas, mas para ser um excelente árbitro. Claro. Porque acho que não é por sermos do interior, e garanto-vos que eu levei muitas vezes com esse dedo apontado, porque sendo do interior que não queríamos chegar a lado nenhum. E isso é tudo mentira. Acho que com trabalho, com afinco, com vontade, com a ajuda de todos, porque o termos árbitros bons é bom, era bom ou será bom É bom para todos? para o basquete. Se há esta evolução, e os treinadores têm evoluído de uma forma quase obrigatória, tiveram que tirar o nível 2 pelo menos. E acho muito bem. Só lhes faz bem passarem lá um tempo, 15 diazinhos enfiados dentro de uma salinhas para... Se bem que eu acho que é um bocadinho exagerado serem... É exaustivo, é muito exaustivo. Não... O nível 3 é pior. Pois é, Estive a ver os critérios agora no comunicado. Calma, que eu vi agora, saiu agora o normal. nível 3 de treinador e eu tive só assim a dar uma olhada nas datas por curiosidade, não é? É uma coisa que eu gostava de ter. Sim, em termos de evoluções, acho que Sempre sim. tive, embora não esteja tanto ligado ao basquete, estudar agora um bocado a parte do nível 3 e ganhar esse nível. Mas são uma data de fim de semana, Sim. mais uns 15 dias Mais o estágio, enclausurado e Mas mais. isso pode haver o estágio, quem está, quem está com o nível 2 e quer o nível 3, há de estar já num clube. Claro, claro. E há que ter essa continuidade, com certeza. E se calhar terá esse background financeiro para poder avançar. Agora, nós aqui é mais complicado termos a nossa realidade. Não quer dizer que temos que ficar agarrados à nossa realidade. Claro. Eu acho que o sonho tem que comandar a vida. E é esse meu sonho que eu gostaria de ter sempre. Porque acho que é importante termos árbitros nacionais. Eu lembro-me, Viseu agora acho que entrou um bocado em queda. Mas em termos de arbitragem, Viseu chegou a ter, se não me falha a memória, acho que 4 ou 5 árbitros nacionais. E, parecendo que não, são árbitros que vão encarar uma realidade diferente todos os fins de semana, pelo menos. E que trazem experiências, trazem conhecimento, trazem esse know-how que transmitem. E essa transmissão de conhecimentos ajuda na evolução. E esses árbitros mais experientes estarem a ver jogos e às vezes se calhar até no próprio momento, ou até pensando numa questão de associação, nos treinos das seleções, também fazem jogo. Claro. Haver essa atitude em que os treinadores, os selecionadores mandam para um jogo para corrigirem um posicionamento de um atleta ou de um atleta, ou estão a criar uma jogada e há necessidade dessa situação. Nessas alturas, os próprios árbitros estarem também presentes, trabalharem a sua componente de arbitragem, mas nesse caso também estão a ajudar as próprias seleções. Não sei se isso acontece agora, se não acontece. Sinceramente, Uma ideia. Acho que nunca foi feito, não mas sei é uma se ideia. isso acontece ou não. Acho que era interessante. Eu penso que se fez, e eu recordo-me aos anos temos feito isso. Eu lembro, sim, claro, mas era sempre envolvidos uma vertente de treino, jogos de treino. Exato. Não, não era tanto no treino em si. Exatamente. Eu penso, mas nós tivemos uma ação dessas, em que tivemos jogadores connosco das seleções e acabou por haver um treino, e em que os árbitros acabaram por treinar essas situações. Foram feitos visionamentos de vídeos sobre as atuações para corrigir. E eu acho que esse envolvimento de todos, e dado que estamos numa região mais pequena, e estamos a ver que o basquete, e olhando para as competições, está-se a fazer competições em Leiria, está-se a fazer competições em Coimbra, está-se a fazer competições no Distrito de Santarém, as nossas equipas estão a ir lá jogar e eles vêm cá também. É sinal de uma mudança, neste caso negativa, em que há menos atletas, em que há menos clubes. Mas isso também vai um pouco da carolice das pessoas, que desmotivam, de menos árbitros, de menos dirigentes, de menos atletas, de menos pais a posicionar, a levar os miúdos para os pavilhões para jogarem basquete, comparativamente com outras modalidades e se calhar há uns anos atrás largos. O basquetebol seria a segunda modalidade a nível nacional,
neste momento, provavelmente será a quarta modalidade a nível nacional. Sim, então houve um crescimento muito grande do futsal. Sim, sim, Há sim. sempre o futebol. Qual é a terceira que tu consideras aí? O handball, talvez? Eu não diria O hóquei. se calhar, eu olho muito para o hóquei e a patinagem. A patinagem tem tido muitas. Aqui um pouco na nossa região, acho que há 3 clubes, acho eu, e tem muitas miúdas a praticar. Não quer dizer que não haja espaço, tem que haver espaço. E eu recordo-me, tínhamos a Ruth Fonseca. A Ruth Fonseca, que era uma bailarina, ela acho que andou no balé, mesmo antes de ser jogadora no Unidos, foi bailarina e ela tinha aqueles passinhos em biquinhos dos pés, que eu recordo muito bem como ela trabalhava o jogo e vinha muito daí. Continuo a dizer que não é. Que não, mas hoje em dia as exigências são tão grandes que não conseguem, não permitem que sejam tidas ou que os miúdos possam, as miúdas possam ter 2 modalidades. Mas indo ao encontro àquilo que é o nosso gosto, a nossa modalidade preferencial e aquilo que nos move e que às vezes faz bater o nosso coração e que me faz isolar em casa para ir ver um bocadinho de jogo de basquete nestes fins de semana, consegui ver jogos. E felizmente temos a RTP2, a Bola TV a transmitir jogos. E o YouTube? No YouTube temos a Federação Portuguesa de Basquetebol com o projeto Desde já, malta que está a ouvir, e em que desculpa-me vemos não interromper, só os jogos deixar aí da a Liga Placar, subscrição. exato, De subscrição e divulguem. Nós estamos a começar e o Bruno é o cobaia de hoje. Ahm, Olha, Bruno, desculpa interromper-te a porque conversa vai vou-te dizer longa. que isto vai com 1 hora e meia. E eu fico muito satisfeito de saber que tu vês, que estás a ver, a acompanhar a Liga, e vou-te fazer desde já um convite. Para mais tarde na fase dos playoffs voltares cá para falarmos mais da liga e dos jogos que estão a acontecer e da arbitragem também Sim, sim. nessa, Sim, que eu nessa deito sempre o fase. olhinho para lá. Há leis, pessoas com quem eu lidei muitos anos e com quem privei bastante, que tenho saudades de estar com eles e acompanho porque de facto é a minha paixão, é a arbitragem. Mas só deixar aqui finalmente. Não, ainda Aquilo não, que não nós vamos vemos ao finalmente, ainda temos então lá, calma. relativamente à questão dos recursos humanos no basquetebol, aquilo que nós vemos ainda, e uma crítica para as grandes equipas nacionais, e parabéns ao Sporting porque regressou este ano e está com uma excelente equipa, mas aquilo que nós vemos nas equipas nacionais é o pouco aproveitar do que é o jogador português. E daí os resultados que nós temos tido a nível das seleções. Tivemos a nível de seleções jovens, os últimos anos, excelentes resultados. Conseguimos subir para a categoria 1 Duas equipas já em agora, 2 uma equipas, masculina e feminina. uma masculina e uma feminina, o que é excelente, mas esse trabalho depois acaba por não chegar lá. E a nível de arbitragem acaba por ser um pouco isso. Temos o Sérgio Silva como árbitro internacional, o Fernando Rocha também, acho que são os 2 ícones maiores neste momento. Temos mais alguns que estão a começar agora nas ligas internacionais, mas estes 2 são os mais conhecidos. E o basquete português não consegue ir mais além. O Benfica tem tido agora uma boa prestação a nível das competições europeias, mas penso que é a quinta divisão, a quinta competição a nível de ranking das competições europeias a nível de basquetebol. Tem tido um bom desempenho. Mas olhando ao número de jogadores nacionais nascidos e criados em Portugal, falando assim, os clubes portugueses estão, os principais pelo menos, estão muito aquém. De jogadores estrangeiros. Estão repletos de Mas jogadores também estrangeiros. por um lado, traz-nos um bocado mais qualidade para a nossa liga. Sim. Por outro, torna a nossa liga um pouco mais alta. Infelizmente, os portugueses não são assim tão É pá, grandes assim, não quanto isso. comem qualquer coisa que a malta mete-se nos doces muito cedo e depois leva a atrofio. Mas olhando um pouco, e podem-me criticar por causa disso, mas em Espanha também as equipas espanholas, todas elas têm muitos jogadores estrangeiros e são campeões da Europa e são campeões do mundo. Ou já foram. E eu, pois,
Pois está bem, mas se nós olhamos para uma equipa, para os espanhóis, tivemos um Paul Gasol, temos o Marco Gasol, temos o Juan Ricky Carlos Rubio, Navarro, temos Ricky o Navarro, temos o Rubio, Navarro lá, Rudy tivemos Fernandes. o Gasol, temos o Fernandes, que já tiveram na NBA, outros regressaram. Epá, se calhar, e o número de atletas a nível de Espanha também é maior, como é óbvio, mas e onde ir buscar? E mesmo a nível de arbitragem, se bem que eu não gosto muito dos árbitros espanhóis, acho que são um bocadinho... Bom, enfim, se bem que entra na questão do É espetáculo. outra escola. Outra escola, e sem dúvida, e há uns anos tivemos cá num clínico um árbitro espanhol, explicou a filosofia deles, não quer dizer que sejam maus árbitros, são diferentes, têm uma visão diferente, às vezes apitam coisas muito pequenas, às vezes deixam passar, lá está, as tais pauladas de tamanhas em que 3 árbitros não conseguiram, ou não quiseram ver, às vezes também é pouco isso, os árbitros também não querem ver. Pois. É a tal situação na altura. Mas uma tomada de decisão. Acho que a nível nacional deveria de haver uma visão diferente, porque é o jogador português e a jogadora portuguesa. Se bem que a nível nacional português as jogadoras, as miúdas são... acho que todas elas são nascidas e criadas cá, ou quase todas elas, se não vêm dos PALOP e acaba por se naturalizar. Mas a nível do basquete português, a nível sénior, olhando para um Sporting, penso que tem 3, 4 jogadores portugueses. Do Benfica, da formação, acho que está lá o filho do Carlos Lisboa. Vamos ver, não custa nada. Agora regressou o Betinho Gomes, que também é naturalizado. Jesus, e que regressou muito Sim, bem. com 35 anos. Tivemos o Carlos Andrade, que infelizmente abandonou, ou mandaram-no abandonar no ano passado. Também já estava quase com 40 anos. Se bem que acho que ainda, com o físico dele ainda que chegava lá. Tivemos, o Benfica tinha um jogador agora que se lesionou, que era o extremo, o Micah Down, foi Não substituído por um notificações do Benfica, nunca era amigo, isso não. Não. Também, mas olha, também o meu clube também não recebe notificações deles. Pronto, mas, então temos aí os jogadores. O Anthony Ireland chegou agora, foi contratado, veio do Líbano, da Liga Libanesa. Nem vi jogar ainda. Temos o Rafa Lisboa, que é o filho do Carlos Lisboa. Depois temos o Tomás Barroso, que está lesionado. Está lesionado. Também um jogador muito, muito engraçado. Sim, que é da formação. Os 2 postos, o Coleman e o Magui. O Coleman que veio da Oliveirense, já cá está há alguns anos. O Magui veio da... Espera lá que eu estou a puxar para baixo e não estou a mostrar as fotos. O Magui veio do PAOK de Salónica, se não me falha. Malta, desculpem lá aí a malta que está aí a ver no YouTube. Vou mostrar novamente as fotos. Aqui deste lado esquerdo temos o Ireland, o Murray e o Rafa. Aqui agora o Tomás Barroso, os 2 postos, o Coleman e o Maqui. Peço desculpa que eu ainda estou aqui a meio a perceber como é que isto funciona e às vezes quero mostrar coisas em... Temos depois o Fábio Lima, que é um extremo atirador, muito bom. Depois aqui temos algumas contratações menos conseguidas. Esse Gonçalo Delgado é um espanhol que pouco ou nada tem feito. No meio. O Arnett está naturalizado português, se não me falha a memória. O Arnett é um jogador já sempre a ter em muita consideração. Um jogador... O Micah Downs teve uma lesão que realmente veio dificultar muito o que é o jogo do Benfica, nível exterior, mas também a nível interior. Temos o Betinho Gomes, sebejamente conhecido, internacional, jogou na Liga Espanhola, jogou na Liga Italiana. E uma aguinha. Estava a ver se conseguia mostrar aqui o Betinho. Vou ter que fazer aqui uma ginástica diferente. Ui, tem que ir à federação. Não, vou buscar. Olha lá, isto já tenho aqui milhares de coisas a rolar ao mesmo tempo. Ora, onde é que ele foi? A nossa saudosa Tícia Penicheiro. Exatamente. O nosso grande ícone a nível do basquetebol feminino. Já me fui, fechei. Deixa regressar atrás. Então vamos mudar aqui a câmara. Olha, maltinha, é o que eu vos digo. O Bruno tem que voltar cá. Tem muita coisa para conversar. Para conversarmos aí sobre a mais específica liga.
Vamos com 1h34. Para não. Já é quase meia-noite e meia. Já é meia-noite e meia. Esta parte agora depende de ti. Pode ser rápido, pode ser lento. Vou tentar bater o recorde do João. Antes disso, a outra pergunta. 5 ideal. É muito fácil fazer a questão do Who is the GOAT, o melhor jogador de todos os tempos. Para ti, um 5 ideal aqui para o podcast, o Basketcast. Ora bem, E posso, se quiseres, não sei se viste o do João, não sei se Não, vinhas a não ver vi. em direto, o João Vinha a conduzir, pôs-nos não vi. um 5 muito engraçado no último programa que foi Carlos Lisboa, Michael Jordan, Tisha Penicheiro, ei, Magic e o último foi o Manecas. o Manecas, grande amigo, Ok. saudoso. Por isso, há esta liberdade de escolheres quem tu Epá, quiseres, isto... justificares ou não é a tua escolha. Vamos embora. 5 ideal. Bem, o Carlos Lisboa terá que ser sempre aquele número 7 do Benfica, aquele atirador. Eu acho que ele atirava com os olhos fechados. Tinha um mecanismo de lançamento, para mim péssimo, mas que era muito eficiente. De facto, era muito eficiente. Depois, claro, o senhor Michael Jordan, pelo seu espetáculo, e queria pôr como extremo, para mim, o melhor extremo de todos os tempos, que foi o Scottie Pippen. Ok. Acho que, sem dúvida alguma. Caso não o tenho aqui o Mas estás Scott. um 5 era muito complicado. E depois tenho duas referências a nível nacional, como postos, que fazem parte Ricardo do meu Roseta, crescimento. claro. Não, não. O Steven Rocha. O Steven Rocha. Steven Rocha e o Mike Plowden, que sempre foram foram naturalizados portugueses, são dois jogadores norte-americanos, naturalizados portugueses, fizeram carreira principalmente no Benfica, jogaram acho que noutros clubes também cá a nível nacional, mas principalmente no Benfica, que acho que alavancaram um pouco o que era o trabalho de posto há uns anos para cá. E que realmente ficaram-me sempre na memória. Acho que esse seria, não diria o 5 inicial, podia buscar, que eu acompanhei muitos anos e acompanho a Liga ACB, o Chichi Creus, o Jordi Villacampa, o Rafa Jofressa, Este lembras-te dele? Este foi um dos jogadores que passou pela Liga Espanhola, Espanhola no que eu Real mais Madrid gostei. No Barcelona. O Barcelona teve muitos anos. e depois Dejan Bodiroga. Bodiroga, mas havia outro que era que jogou no Real Madrid, que faleceu de forma trágica, que agora não me estou a lembrar do nome dele, que era um base super criativo, era croata. Ele era croata, agora não me recordo o nome. Peço desculpa, mas estas horas... Se estivéssemos em live, o Era Nuno... pior. Bom, malta, é esta parte que eu tenho que me habituar, que não há problema nenhum. Maltinha, quem tiver a ver este vídeo era a altura de escrever aí nos comentários Exato, quem é o era o jogador que que eu me estou a o lembrar. Bruno está a Era falar. jugoslavo, chegou a jogar na NBA e de forma trágica, faleceu num acidente de automóvel, de forma trágica, jogou no Real Madrid e era um Eu jogador... tenho o nome debaixo da boca e não Pois, vem. e Não já vem. estiquei a língua para ver se ele saía, mas não está a conseguir sair. Mas daqui a bocadinho, se calhar, quando acabarmos, ainda me vou lembrar dele. O Bodiroga, assim, era um jogador pensador, um falso lento. Mesmo. Um falso lento. Tinha um mecanismo de lançamento também assim um bocadinho estranho. Recordo-me também de um jogador, de um poste, era o Thompson, jogou no Juventude de Badalona. Era um jogador com 2 metros. Chegou a ser o melhor ressaltador da Liga ACB, muitas vezes. E que... Tentei. Não, mas não, já foi há muitos anos. Poderia haver aí Sim, alguma sim, coisa sim, perdida. sim. Mas a nível do Juventude de Badalona, era o Jordi Villacampa, era um triplista fenomenal.
Grandes derbys que fizeram com o Barcelona, com grandes jogadores que por lá passaram. Depois, obviamente, no Real Madrid, o Fernando Martín, que também tragicamente faleceu. Normalmente quando falece é sempre trágico. Não, mas foi demasiado, acho que foi demasiado novos. Depois temos recente o Orenga, enfim, postes de grande atitude no basquetebol espanhol, e depois obviamente agora recentemente aquela linhagem de ouro do Campeonato do Mundo de Júniores de 1999 que decorreu em Portugal, que tive o gosto de ir a ver a final entre os Estados Unidos e a Espanha, em que a Espanha deu um bailinho. Vi mais uns quantos. Também vi alguns também em Aveiro. Eu tive o gosto de ver a equipa de Portugal em Aveiro, que decorreu um interdistrital lá nessa fase, e vi os jogos todos de Portugal em Aveiro. E depois fui ver a final e o terceiro e quarto lugar. Vi a final entre os Estados Unidos e a Espanha, que a Espanha deu um bailinho tremendo, com aquela geração de ouro, com aquele Navarro que fez não sei quantos pontos, um Pau Gasol que jogou... Foi em 99. Exato. Acho que em 99. Tinha ideia que tinha sido Acho que foi em 1999. perto dos jogos da... Está aqui, final júnior, Estados Unidos e Espanha. O pavilhão Atlântico estava repletíssimo. Mesmo. Repletíssimo. De gente. Foi Steven Logan, que depois nunca ninguém mais viu. O Juan Carlos Navarro, que toda a gente se lembra dele. Eu já não me lembro quem é que foi, quem é que foram os árbitros. Na altura, ainda era uma arbitragem a 2. Que Sim, vejam o posicionamento dos árbitros, vejam o movimento. Há pouco se recordam, os árbitros tinham que se deslocar de forma a manter os 10 jogadores dentro do seu campo de visão. Vou tirar as câmaras para a malta ver um bocadinho melhor. Como veem, é isto. Foi um jogo super competitivo, corridíssimo. Acho que nunca mais vamos ter em Portugal tanta gente a ver um jogo de basquetebol como vimos. E o nível de jogo que assistimos, e estamos a falar em júniores, não estamos a falar em séniores. Sim, é verdade. E de facto foi, quer a nível de arbitragem, quer a nível de jogo, a capacidade... Até uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu estava sentado na bancada e ia recebendo as estatísticas do jogo. Sim. Ao longo de toda esta fase final foi um crescimento bastante grande, sim. No pavilhão Atlântico, eles tiveram o cuidado de fazer isso e deram à malta a possibilidade, mesmo quem estava na bancada. Tudo bem que eu estava num sítio um bocadinho privilegiado. Eu estava no terceiro anel. Eu estava ali no meio da bancada VIP, porque pronto, cunhas. Claro, mas isso quem tem. Mas pronto, mesmo quem estava no terceiro anel ia recebendo as estatísticas, se não estou em erro. Estávamos a ver, sim. Estávamos agora a ver o Raul Lopes, aparecia no ecrã gigante. O Raul Lopes, que ainda fez carreira esteve no Real Madrid também, também fez carreira na Espanha. Eu penso que ainda esteve na NBA, não me recordo. Mas creio que passou pelos Utah Jazz ano ou dois. Não teve grande papel lá, acabou por regressar à Espanha. Mas vemos que hoje o Pau Gasol já encostou, ou se não encostou, está quase a encostar as botas, aqueles joelhos já não aguentam. Lá está o irmão. Tantas horas. Está o Marc, o mais robusto. E falava-se há uns anos que iria aparecer o irmão mais novo, entretanto, joga no Barcelona. Sim, no Barcelona. Está a começar. Sim. Há uma linhagem. As entradas do Navarro eram estonteantes. Ele ganhou faltas atrás de faltas. Ele deu cabo de todas as defesas. Ele atirava de qualquer lado. Depois há um jogador que hoje em dia ainda joga no Real Madrid, se bem que deve estar para terminar a carreira, que é o capitão, que ele acabou por bater um recorde de ressaltos recentemente, da nível da ACB. Tornou-se o melhor ressaltador de todos os tempos. Filipe Reis, exatamente. E nesta altura e estamos a falar de um jogador na Liga, o irmão
o Reyes O também, Reyes, sim. e que jogaram juntos e depois de jogar solo fizeram também Essa dupla parceria fantástica. Se bem que familiar. depois o Marco não teve, a nível interno em Espanha, não teve o mesmo desempenho que já teve o Paulo. O Paulo Gasol também teve poucos anos na Liga ACB. Sim. Acho que teve 1 ou 2 anos e depois acaba por ter o processo de Aí ida está para. ele. Aí está ele. Perder a bola. Evoluiu muito nesse sentido. Sim. Aliás, sim, era um jogador que não atirava de fora e na NBA começou a tirar de 3 pontos e metia. Mas pronto, foi um ano interessante e como digo, mesmo até nível de arbitragem, vermos os árbitros, este senhor careca, pronto, também não tinha o cabelo para os olhos, não tinha, Claro, não tinha uma tinha, desculpa para não tinha ver, grandes como é óbvio, problemas. Exato. mas Foi uma parte da escolha, foi por aí. Mas lá está, foi um jogo em que passaram completamente despercebidos, apitaram aquilo que tinha que apitar. Mesmo a nível de todos os outros jogos que acompanhei, também viu-se isso. Se bem que havia aquela emoção nos jogos nacionais, qualquer coisa que apitavam contra a equipa portuguesa, havia um pavilhão do Galito sem haver, ia caindo, caía. Mas de facto houve. Não vamos voltar a ver isso. Mas é como digo, acho que, e digo a todos, acho que o trabalho em conjunto de todas as entidades ligadas ao basquetebol, sejam clubes, sejam federações, associações, englobando nisso trabalho os árbitros, que são parte importante, não a parte, se calhar, mais importante, mas é uma parte importante do jogo e que devem ser tidos em consideração, mas também, e aí espero que os árbitros também estejam abertos à crítica, abertos à evolução e abertos para ajudarem a desenvolver a modalidade, porque lá está. Se o basquetebol é um jogo de equipa. Pensando no basquetebol de uma forma mais global, tem que ser todos têm que intervir. É isso Todos têm mesmo. que ajudar. Bom, fica então o convite e vocês já viram um excelente convidado que fala por mim, fala por ele. Eu estava com medo de fazer isto um a seguir ao outro e a verdade é que tu deixas-me à vontade e falas o suficiente para eu estar aqui a tratar do resto das coisas. Estás à vontade. Chegamos àquela fase do nosso programa onde fazemos a loucura dos 24 segundos. É fácil dizer que 24 segundos é muito tempo para atacar. É fácil também nós contarmos e vermos que 24 segundos não é assim tão rápido quanto isso. Se bem que já foram 30 segundos e vos garanto que não se ganhava nada com isso. Pois não. Muitas das vezes esses... E hoje em dia há uma regra a nível de arbitragem, de jogo, que é quando uma equipa ganha um ressalto na zona atacante após ter feito um lançamento. A redução para 14, não é? A redução para 14 Exatamente. torna o jogo muito mais rápido e mais espetacular. E acho que foi uma excelente aspecto evolutivo nas regras do basquetebol. Até a maneira de jogo, até a maneira de pensar o jogo por parte dos treinadores, Sim, não sim, é? obriga Uma isso. resolução mais rápida do... E os próprios intervenientes, todos os intervenientes obrigam-nos a estar constantemente concentrados. Pois. Concentrados. Jogadores, treinadores e os árbitros. E os oficiais de mesa também. Também levam mais erros, como é óbvio, mas nesse sentido do trabalho de mesa. Mas um dia podemos cá vir falar sobre as funções. É isso mesmo. Bom, chegamos então aos 24 segundos, 24 perguntas. Temos já, eu vou fazer um quadro. Em primeiro lugar está o João Santos com 1 minuto e 21, se eu não... 1 minuto 28, 20 segundos e 8. Em segundo lugar está o Bruno e o Nuno com 2 minutos e 20. Vamos fazer ficaram aqui a dissertar, então. não? Eles falaram em pastéis de nata, com canela, sem canela e por aí fora. Não é? Exatamente. Ora, então vamos aqui começar. 24 segundos, 24 perguntas. Vamos ver aí, maltinha, como é que o Bruno sai para terminar o nosso programa. E desde já, antes de passar a isto, agradeço
ao Bruno por ter aceito este convite. Eu é que Até agradeço porque o teu convite. é sempre uma bulha muito grande na vida de toda a gente para arranjar um bocadinho. Sim. E eu não levo a mal à malta que está mais difícil de os trazer Exato. cá, porque eu entendo perfeitamente. Por isso vamos lá, malta. 3, 2, 1, vamos embora. Associação ou Federação? Associação. Basquetebol, mini basquetebol. Basquetebol. 5 para 5, 3 para 3. 3 para 3. 3 pontos ou fundanço? 3 pontos. Lançamento ou desarme, ou lançamento, desarme de lançamento ou roubo de bola? Desarme o lançamento. Rissola, pastel de nata? Os dois. Defesa ou ataque? Defesa. Ténis ou sapatilhas? Sapatilhas. Fato de treino ou manga cava? Manga cave. 24 segundos ou roubo de bola? Roubo de bola. Campeonato ou festas de basquetebol? Festas de basquetebol. Água sumo? Água. Masculino ou feminino? Masculino. Jogo rápido ou jogo organizado? Organizado. Sexta ou assistência? Assistência. Reis Magos ou Coelho da Páscoa? Coelho da Páscoa. Passos ou dribles? Passos. Base ou extremo? Extremo. Pretas ou brancas? Brancas. 6,25 lance livre? 6,25. Jordan ou Magic? Jordan. Pavilhão ou street? Street. Ao vivo ou na TV? Ao vivo. Sozinho em casa ou Jurassic Park? Sozinho em casa. Aí está a malta. Mais um novo recorde. Desta vez, aqui está 59 segundos. Estamos a aproximar-nos cada vez mais dos 24 segundos. Eu também tenho que aprender a ler. E isso eu é uma bolha que já ando a tratar há muitos anos, desde a escola primária, e ainda não aprendi. Mas isso todos nós. Mas e com a idade isso fica pior. Pois, mas pronto, maltinha. Michael Wright, meu Vamos Deus do então. céu, ninguém viu estes gajos na NBA depois. Nada, é engraçado. Por acaso eu passei uma vez à procura disso. Acho que conseguimos ver mais jogadores da NBA que estavam a jogar na Espanha do que propriamente da seleção de juniores dos Estados Unidos. Se bem que isto também é um pouco aquilo que acontecia nos Jogos Olímpicos, se hoje em dia já não acontece tanto. Mesmo assim, nos últimos anos voltou novamente a suceder. Tivemos aquele Dream Team, porque houve aquela vergonha. O Dream Team foi em Barcelona, 4 anos antes em Seul, se não me falha a memória. Os Estados Unidos são derrotados, acho que nem a medalha de bronze levaram, não tenho, ou se levaram medalha de bronze. A Jugoslávia, Dražen Petrovic, eu tinha a certeza que me ia lembrar dele. Aí está o Petrovic, Quem é exatamente. que tinha que lá chegar? Exatamente. Que foi depois foi para o Real Madrid. Acho que foi das primeiras transferências milionárias do basquetebol a nível europeu, se não me falha. E este sim era um jogador puro, um jogador fantástico. Ele tinha visão de jogo até nos cotovelos. Estamos a ver aqui um top 10 das jogadas dele. Eu meti-lhe aqui um top 20 ou um top 30, que ele ainda tinha mais. Era um jogador completíssimo. Era um jogador que... Isto foi nos Suns, nos Nets, nos New Jersey Nets. Exato. Na NBA. Um jogador que jogava a 1, jogava a 2, jogava a 3... Ainda e dava dava uma uma perninha lá a em baixo. 4. Assim que já nem tanto, porque depois tinha um Depende do bocadinho... adversário. Sim, se bem que ele tinha uma movimentação muito boa, e isso é que o levava a ganhar excelentes posicionamentos, quer a nível exterior, quer a nível interior. Um jogador super rápido no lançamento, uma mecânica de lançamento fantástica. Um jogador muito leal, que também é importante no basquetebol. Estamos a ver aqui algumas jogadas fenomenais dele. Era uma maravilha vê-lo jogar. Tinha a escola jugoslava também. Houve outros bons exemplos mais à frente que apareceram e acho que ele foi promissor nesse sentido. Tinha um tiro e uma garra tremendas, nunca dava uma bola por perdida, e depois tinha coisas assim só para deslumbrar, não tinha nada que fazer, ali a palavra gênio, e ele inventava sobre aquilo que tinha que inventar. E era os treinadores que privaram com ele, todos eles diziam que era muito fácil de tê-lo como na equipa. A difícil era quando o tinham que o tirar. Mesmo quando ele pedia para sair, porque aqui um poste que metia medo ao susto.
que fez agora ali aquele número 14, que Aquele também jogou na nariz NBA. deste senhor também. Sim, também. Aqueles bigodes também eram promissores. Mas de facto, este jogo, eu acho que me recordo, ele decide este jogo, ele ganha a bola ali e sozinho vai para ali fora, faz aquela maravilha e ganha, acho que foi falta em sexto. Falta sexto, exatamente, e a acabar. Ficou a faltar um segundo. Uma décima de segundo. É se uma não falha décima, mal. sim. Era um jogador super, super corajoso. Um jogador aguerridíssimo. Foi para a NBA, ganhou 3 dedos de ombros. Pois, Ele era um jogador o francês no ginásio. Real Madrid e ganhou 3 dedos de ombros. Era um jogador como já não vão aparecer, provavelmente. A garra, a leitura que tinha, a lealdade, como era a jogar. Mas esperemos que um dia tenhamos um jogador português. Acho que era o sonho de todos nós, temos assim um jogador como este. Se bem que esteve há pouco tempo um português para entrar no draft e não foi escolhido. Ele está numa das universidades, já não me recordo em qual é que é, mas acompanhei isso. Mas nós temos agora aí um jogador que, É o que eu estou a dizer, que se fala que para o Sim, próximo draft muito provavelmente este ano não estará entrou. Este ano não entrou. Ele está numa universidade nos Estados Unidos. Ele lesionou-se, ele estava no sub-21, fez parte dessa equipa que subiu ao nível à primeira divisão. Ele lesionou-se até na fase final desse torneio, e agora não me estou a lembrar do nome. Do Petrovic lembrei-me, não me peçam para me lembrar do outro. Exatamente. Para a próxima. Ponham aí nos comentários, malta. Vá. Deem-me na cabeça. Eu assim vou vendo que vocês estão a ver. Se puserem 2 nomes, eu já sei que viram o vídeo todo até ao fim. Aqui o velhote já lá não chega, já lá não vai. Mas prometo que é trazer a memória mais fresca na próxima. Mas de facto há esta relação. Também queria ver se, vou-te lançar este desafio, vou tentar encontrar alguns vídeos na parte que me toca, dos árbitros mais icónicos a nível nacional. Boa. Também vão ver as lindas vestimentas que a malta usava. Usava umas calcinhas super espetaculares. Depois é que houve uma evolução. Aliás, aqui podemos ver o equipamento cinzento e creme muito 80s. Aqui Barcelona 92 já ver esta equipa foi a única equipa que deu uma grande réplica aos Estados Unidos. Os Estados Unidos acabaram por ganhar, mas a Jugoslávia esteve ali, acho que já estava como Croácia. Já estava como Croácia. Pelo menos parece-me que já era Croácia. Já tinha havido o desmembramento da República Jugoslava. E de facto, este senhor meteu o Clyde Drexler e o Roger Miller também, mas o Petrovic e temos o outro garoto. Bom, vamos ficar por aqui, embora. porque senão Nunca mais daqui saímos e às 6 da manhã apita. Conversa. Bom, maltinha, deixem o like se gostaram, se não gostarem, botem para baixo. Eu também Desculpem quero a saber, seca mas que eu eu sei dei. que vocês vão deixar para cima. Subscrevam o canal e partilhem. Vamos chegar a todo o lado. O basquetebol Exato. tem que chegar a todo o lado e o Basketcast chegou para vocês. Bora, muito obrigado por terem estado aí. Até uma próxima. Obrigado Foi o Basketcast número 9 9. com o Bruno Rodrigues. Muito obrigado. Obrigado, amigo. É isso mesmo. Obrigado.